Momento passaremos à oitiva da vítima Denail dos Santos Feleol, através de videoconferência. Seu Denailson, bom dia. Acredito que o senhor deve melhor do que eu e todo mundo o que aconteceu. Então, por isso, já vou passar a palavra para a promotora de justiça. Bom dia, Denailson. Está me vendo? Me ouvindo bem? Tá? Bom dia. Vamos lá. Em abril de 2025, o senhor morava lá no Lago Grande, é? Sim, O senhor sempre morou lá? sim. Tá. O senhor conhecia o Ronald? Sim, ele mora no Curuai. Ele também morava lá? Sim. Tá. Nessa época, o que o senhor fazia? O senhor trabalhava? Eu trabalho no setor de transporte há 5 anos já. Tá. Desde 2021. Tá. Continuo trabalhando ainda. Uhum. Na época, lá em abril de 2025, o senhor sabe me dizer o que o Ronald fazia? Se ele trabalhava, tinha alguma atividade, ou o senhor não sabia dizer, ou ele não tinha? Olha, na verdade ele tava. Que eu ouvia falar, né? Que ele. Ele não trabalhava não. Tá. Vamos lá. Nesse dia desse episódio que o senhor foi esfaqueado, vamos lá. Era uma festa, era um bingo, era o que estava acontecendo na comunidade? Era uma promoção beneficente. Uma senhora. Certo. Sempre tem que pelo Curuai para tentar ajudar as pessoas, né, que estão doentes. Era começo de um câncer. Aham. Tá. Aí era de um colega, era parente da mulher de um colega nosso. Tá. Aí nós fomos pra lá pra tentar ajudar. Entendi. Era no Era barracão? bem, Era no barracão da era, comunidade ou era na casa de alguém? era no barracão lá do São Pedro. É Aham. uma sede, né, que fala assim, barracão sede. Tá. O senhor lembra mais ou menos que horas era, quando aconteceu? Era de tardinha. Acho que já era 6, Mas ainda 6 estava em claro. diante. Não estava Tava escuro claro. ainda, né? Já escurecendo já. Tá. Na hora do bingo. Certo. Até essa hora que o senhor foi esfaqueado, o senhor já tinha visto o Ronald por lá? Não, Pelo não, barracão? não, não. Ele chegou, foi rápido. Foi Tá. bem perto do portão da entrada. Tá. Deixa eu lhe explicar aqui. Tirando o senhor e o Ronald, nenhum de nós aqui estávamos lá. Então eu queria que o senhor descrevesse pra gente assim onde o senhor estava, tenta localizar a gente, como foi que aconteceu, quando ele chegou, o que o senhor fez, pra gente imaginar o que o senhor passou. Eu sei que foi rápido, mas tente assim contar Isso. detalhadamente pra gente tentar visualizar, por gentileza. Tá. Eu tava bem na entrada, a gente tava reunido, né? Só que eu tava com a minha filha, assim, ela tá no meu lado. Aham. Aí ele bem na entrada, aí foi que ele chegou. Quando eu olhei pro lado, né? Aí já vi ele com a faca já. Eu fiz puxar a minha filha pro lado e dobrou pra minha direção. Eu dobrei pro meu lado e puxei minha filha pro meu lado, porque a gente começou a lutar corporal e ele já me acertou ainda, né? Na facada. Foi rápido. Aí foi que o meu irmão me tirou. Aí depois que eu fui ver que eu tava furado, aí ele correu. Tá, vamos lá. Porque, porque eu não ia deixar, né? Eu tava com a minha filha no meu lado, e principalmente a minha filha, ela tava no lado dele. No lado pra onde ele tava. Foi que eu puxei ela pro meu lado, pro meu outro lado, foi que eu fui. Depois a gente nós tivemos uma luta corporal. Entendi. A sua filha na Deu nem época tempo. tinha quantos anos? Minha filha, É. fe- ano passado, tinha 9, não, 8. Tá. Ela, Tava o senhor, essa sua filha e o seu irmão, é isso? esse, mais os meus colegas que, assim, era família, era mais família. Se Tá. reunido lá para jogar bingo, era mais um bingo beneficente, e um torneio de penas que tava tendo também no momento. Tá, entendi. E o senhor, ou o seu irmão, ou alguém que estava com o senhor, mexeu com o Ronald? Não,
Houve algum xingamento, uma provocação por parte de vocês? Não. Tá. Teve algum Foi diálogo? rápido. Não, Teve conversa? Não. não. Tá. Foi na hora que foi rápido. Quando o senhor Vê qual viu, é. quando o senhor viu ele, que o senhor disse que já afastou sua filha, o senhor já tinha visto que ele estava com a faca na mão? Eu vi. Foi por isso que eu afastei ela e fiquei ali. Eu não ia deixar, né? Assim, principalmente minha filha, não ia deixar só. Era Sim. perigoso, né? Aí eu puxei ela pro meu lado onde nós começamos, porque eu sou pai de 3 filhas, né? Tava só Uhum. com uma lá nesse momento. Tá. Quando o senhor vê ele com a faca e o senhor afasta sua filha, ele está indo na sua direção? Sim, ele virou de frente, foi na hora que eu puxei de ela pro meu lado. E a gente entrou em luta corporal. Foi rápido também. A gente caiu Uhum. pelo chão. A gente caiu pelo chão ainda. Foi rápido. Tá. O senhor Ainda foi. conseguiu me furar, hein? Pois é, o senhor foi ferido aonde? Foi aqui no peito, na barriga e na minha coxa. Lá no posto falaram que, por sorte, não pegou na minha veia femoral, né? Uhum. Depois de eu ter melhorado, feito os pontos, o enfermeiro falou pra mim lá. Se pega, não tinha mais jeito não. Tá. E me diga uma coisa. O senhor disse que vocês entraram em luta corporal, que ele foi na sua direção. Como é que foi? O seu irmão tirou ele, tirou o senhor? Alguém interviu para cessar a situação? Foi tirado. Até eu estava assim, assim, lutando, né? Aham. Pelo chão, foi que eles me tiraram. Aí foi quando eu tiraram, colocaram ele pra fora lá, mas ninguém chegou a bater nele. Só fizeram separar, aí foi que eu disse, olha, aí foi, começou a esquentar, assim, saiu sangue, né? Aí eu Aham. levantei minha camisa, aí eu falei, aí me furou, tô furado. Aí começou também a sair sangue na minha coxa. Aí eu não conseguia mais andar, aí me levaram, colocaram no carro, foi que eles correram. Até correram assim pra ver se pegava ele, mas ele foi embora. Aí Tá. eu entrei no carro e disse, me leva pro posto, que essa da minha perna que eu não tô conseguindo andar mais não. Aí me carregaram, colocaram no carro lá e eu fui embora pro posto, que era perto. Tá. Quem lhe levou para o posto? Quem foi com o senhor para o posto? Foi um rapaz lá que tava lá no. Tá. O senhor chegou a ficar internado ou só recebeu lá o atendimento e já lhe liberaram? Eu fiquei lá, eu fiquei lá umas horas, eu saí de lá, era quase meia-noite, 11 e pouco, aí Hum. eu fui pra Santarém no outro dia, que eu ainda fui lá no, pra ter um raio-x, aí em Uhum. Santarém mesmo, no municipal, me Tá. ver como tava. Mas não precisou passar por nenhum procedimento, não, né? Cirurgia, só fez esses exames. Não, fiquei tomando remédio. Só Tá. que assim, eu ainda fiquei com um incômodo, né, nesse lado aqui da minha barriga, quando eu deito de lado, ele dói. Aham. Até ainda tô querendo, acho que é devido ter pegado na carne. Tá. Foi o seu irmão que separou vocês? Foi. Tá. Hum. A faca, o senhor lembra como é que era? A minha ponta fina, só de ver malmente. A lâmina era pequena, né? É. Tá. Mas na verdade, graças a Deus, né, que não era grande, né, porque eu já podia estar fazendo bem em um ano morto, né. Se fosse perfuração, como eles falaram, né, Aham. fosse uma faca grande, a perfuração fosse maior, tinha pegado, principalmente essa do meu peito, tinha pegado uns dos meus órgãos, né. Sorte mesmo, eles falaram também que não era grande. Graças a Deus, né, até eu já agradeço, porque eu sou pai de três filhas, e então a minha menor tem 3 anos, e até hoje agradeço, né. Uhum. E seu Denaidson? É, de, Denaidson, perdão. é Denard. Lá na comunidade, o senhor disse que o Ronald não trabalhava, né? E na audiência anterior, o senhor falou que ele andava drogado, mexendo nas casas pelas ruas. O senhor se recorda disso? Olha, falar a verdade, isso é verdade. Isso que se falava na comunidade. Falava, ele entrava, se falava, né? Aham, tá. Porque na verdade eu trabalho assim mais eu trabalho para estrada no escolar agora, né? Mas Aham, nesse tempo eu tava por aqui ainda. E ele ainda foi preso. E foi lá até para Santarém antes dos roubos, parece que eles pegaram aí.
sei se, acho que dá de saber. Aham. Nesse dia que aconteceu isso com o senhor, ele aparentava estar bebido ou sob efeito de alguma substância, ou o senhor não sabe dizer? Olha, O senhor eu percebeu? como eu não sei, não. Pronto, Mas uma entendi. pessoa uma pessoa tá com uma faca, né? Alguma coisa ele tava pretendendo, né? Que a gente não vai sair com uma faca pra um lugar onde tá tendo um evento, principalmente de família, né? Vem com menos deficiente. Tá. Me diga uma coisa, lá na comunidade, pelo que o senhor ouvia falar, as pessoas elas tinham algum receio, algum medo do Ronald? Não, não, não sei lhe dizer, não. Tá. Porque como ele fala, né? Assim, eu trabalho mais na escola, é muito pouca hora, eu já chego só de noite em casa. Aham. Só final de semana que a gente sai, pro Guarapé, em família. Tá. Só para deixar bem claro aqui. Foi o senhor que foi para cima dele ou foi ele que foi para cima do senhor? Ele veio com a faca, a direção, já a minha, eu puxei minha filha, foi que eu fui em direção dele também. Foi nós dois. Foi ele que veio primeiro, né? Com a faca na mão. Uhum. Tá. O senhor estava armado? Não, Tá. não uso nada. Na audiência de setembro de 2025, o senhor chegou a relatar que existiu uma situação não envolvendo o senhor, mas uma situação em que o senhor interviu, em que o Ronald estava, que talvez por isso ele guardasse alguma mágoa ou rancor do senhor. O senhor pode explicar para a gente que situação foi essa e quanto tempo fazia já, se o senhor lembrar? E faz tempo, isso foi lá num evento, lá de um bar, lá de um rapaz lá. Tava Lá no numa Lago briga Grande? lá. Hã? Não entendi. Lá no Lago Grande? Senhor, Foi? essa situação foi lá no Lago Grande? Foi. Faz Tá. tempo já. Essa briga era com o senhor? Entre o senhor e ele? Não, era com outros meninos que estavam lá. E- Era colega de lá daqui do Curuai mesmo. Tá. Colega seu que brigou com ele, foi isso? Não, Como é que foi então? era um colega que a gente conhece, aqui no Curuai não se conhece, né? Tá. Mas aí o senhor entrou na briga e bateu nele, ou o senhor entrou na briga para separar? O que foi que o senhor fez nesse dia, já que a confusão Foi, não era com o senhor? foi mais pra separar lá. Tá. O senhor sabe dizer se o Ronald tinha algum problema com o seu irmão? Não, N- nunca, não não, sabe ou não nunca teve, tinha? não. Não, não teve, não. Tá. Vamos lá. O Ronald relatou no interrogatório dele que antes desse dia da facada, que o senhor já contou aí pra gente, teriam ocorrido outros dois episódios envolvendo o senhor e ele, alguns meses antes. O senhor se recorda de alguma coisa nesse sentido? De briga entre o Me- senhor e ele? Meses antes? É. Mas meses antes eu nunca me envolvi em briga com esse tempo eu na escola. Meses antes eu trabalhava aqui no Curuai, eu nunca me envolvi em briga com ele. Que eu acho que nem aqui quando ele parava, ele já veio parar aqui ano passado, eu acho. Ó, ele disse que teve uma briga em um bar, ele não falou o nome, mas era em um bar em que ele teria tentado desferir socos contra o senhor. Teria tido uma briga de porrada. O senhor lembra disso? Hum. Mas foi nessa lá que eu lhe falei lá do bar. Tá, mas o senhor bateu nele? Não. Ele chegou a tentar bater no senhor nesse dia? Olha, a gente, na verdade, separou, era vários, né? Tava brigando. Aham. Eu não lembro se a gente chegou a bater. Tá, mas a confusão não era o senhor e ele, né? Isso que eu quero deixar que fique Não. claro. Tá. Segundo ele, essa confusão aí do bar, que é essa que o senhor está dizendo que foi, pelas contas que ele fez, teria sido uns 4 meses antes da facada. Foi assim Oh, recente ou não, foi muitos anos não. atrás? Isso aí foi tempos atrás. Ixi, nem trabalhar, não, nem trabalhar na escola. Tá. Aí ele disse. Principalmente porque Ah, fale.
Principalmente porque quando a gente está trabalhando na escola, a gente não pode estar se envolvendo em briga. E eu, nesse tempo, nem 4 meses atrás, foi muito tempo atrás, nem trabalhar na educação ainda. Ah, antes do senhor entrar no seu emprego, né? Que o senhor Foi, falou. foi. Tá. Realmente o senhor disse na audiência que tinha uns 5 anos já. Então vamos lá. Já, Depois, depois desse do bar, segundo o Ronald, ele disse que teve um outro episódio no Halloween, uns 2 meses depois, em que o senhor bateu por trás nele, segurou a camisa dele, rasgou a camisa dele. Isso aconteceu? Halloween. É. Agora, ano passado? Ano passado, isso? Segundo ele, Ele tá falando. não, deve ter sido em Mas, 2024, fazendo as não, contas, né? 2024. Teve alguma Durante eu festa tá de na. Halloween em que o senhor estava e brigou com ele? Não. Eu estou lhe perguntando isso porque aí eu preciso entender o passado de vocês, né? Seu, o seu áudio Tá. tá O senhor dando está me ruído. ouvindo? O senhor está me Assim, ouvindo? tá meio com. Agora tô, tá meio com Pronto. falha. Eu estou lhe perguntando isso porque ele disse. Então, essa briga do bar que o senhor está falando foi há mais de 5 anos atrás, que nem era com o senhor, é Foi. isso? Tá. Foi antes de eu trabalhar. E essa do Halloween, o senhor diz que não existiu. O senhor não foi por trás, segurou a camisa dele, rasgou a camisa dele, bateu nele. Isso aconteceu? Seu Denai, Denai. Repita. Essa briga do Halloween que ele conta, aconteceu ou não Não. aconteceu? Tá. O senhor sabe se por um acaso essa briga do Halloween teria envolvido o seu irmão? Meu irmão não. Tá. Meu irmão não. Meu irmão não teve, nunca brigou com ele não, dona Uhum. senhora promotora. Nunca ele brigou com Tá. ele não, ele sabe disso, o Ronald. Certo. Nunca tiveram nenhum problema eles dois. Que eu saiba, né? O senhor sabe dizer, eu sei que o senhor foi para o pronto-socorro, foi ser atendido, mas o senhor sabe dizer depois onde acharam ele, se ele foi preso, se a população bateu nele, se aconteceu alguma coisa? Ah, ele foi. Não, eu tava lá em casa já, né? Casa da minha mãe lá quando o rapaz falou, né, que tinham prendido ele, mas na verdade eu não falaram que era na invasão, né? Mas eu não sei onde era. Tá, então o Travou? senhor soube que ele foi preso depois numa invasão, foi isso? Foi, foi lá pra invasão que chama, é um bairro, chama de invasão, que. Tá. Mas negócio de população aí ninguém, depois que. Só na hora que o pessoal ficaram bravo, né? Com Ah, raiva. Ainda foram lá no posto e tal, que a gente disse, olha, deixa pra lá, deixa que a polícia vai resolver. aham. Falei pra ele, né? Foram lá querer. Eu disse, não, deixa pra ele, deixa que a polícia vai estar atrás dele. Não tinha nem energia nesse dia. É verdade. Não tinha nem energia nesse dia. Ele tava na escuridão lá no posto, não tinha. Lá no hospital, no posto, né? Não Aham. tinha energia. Foi voltar de madrugada já. Tá. Aí quando o senhor diz assim, o pessoal queria ir atrás dele, o senhor disse para não ir, que a polícia ia resolver, era alguém da sua família ou era mesmo assim a Não, população lá não, que... né? Não, ninguém da minha família saiu com meu irmão aqui, no, assim, de parente, saiu com meu irmão e minha mãe aqui. Era o pessoal que tava se revolta às vezes, né? Aham. Entendi. Assim, dos acontecidos, o que tinha acontecido. Tá. Mas o senhor sabe me dizer se essas pessoas, que eu sei que o povo do Curuai é meio, gosta, às vezes quer fazer justiça com as próprias mãos. O senhor sabe se essas pessoas chegaram a ameaçar, dizer que ia colocar fogo na casa dele, fazer alguma coisa com ele? Não, olha, na verdade, só lá fora, né? Já escutei eles falando lá quando chegaram lá comigo, né? Mas assim, lá no posto tava só eu. Uhum. Lá dentro com a minha mãe e os enfermeiros. O pessoal que tava lá fora, né? Mas ninguém, não. Não teve, não, isso, não. Tá. Depois que eu saí de lá, só foram me visitar mesmo. Mas no outro dia também normal, ninguém foi atrás dele, ninguém ficou assim, o pessoal, ninguém foi atrás dele, quem tava atrás dele era a polícia. Uhum. Tá. Seu Denaidson, só para deixar bem claro. Foi o seu irmão que interviu na situação e fez cessar as agressões, foi isso? Foi.
Foi ele que separou. Tá. Eu fiz separar mesmo. Uhum. E daí, depois que ele viu que o senhor estava ferido, ele foi embora, o Ronald. Foi isso? Eu falei assim, olha, depois que a gente nem sente, né, na hora, acho que a adrenalina, né, a gente não Aham. sente, né, eu sabia, quando começou a esquentar, assim, eu fui olhar assim, eu vi o buraco, aí eu levantei, começou a sangrar, bem pouco, né, e na minha costa também, depois eu não consegui mais andar, aí foi o que eu falei, né, ele furou, aí ele ainda falou que ele não tinha um furado, não sei o que, ele me furou sim, aí eu comecei a ficar coxo, aí eu me aguentei, aí saiu correndo. Uhum. Aí eu mandei, não, não, ele disse, não, me leva pro posto pra ver lá o que foi, ver se foi fundo. Aí me levaram pro posto. Até a minha filha ainda foi comigo no posto. Tá. Passou. O senhor, seu Denaidson, é, sabe dizer qual teria sido a razão disso ter acontecido? Se ele não gostava do senhor, se ele ficou com raiva do senhor por causa daquela história de 5 anos atrás, ou o senhor não sabe dizer? O que, que o senhor imagina? Bom, eu acho que sim, né? Que o quê? Eu acho que sabe pode ter sido pelos tempos atrás, ou não sei também sei como a senhora perguntou antes, né? Se ele tava drogado, se ele tava bebido. Aham, tá. Porque, acho que uma pessoa sair com uma faca, né? E nesse dia, o senhor não mexeu com ele? Ou o senhor mexeu com ele? Não, não mexe não. A gente ia até bater pênalti nessa hora. Ia bater pênalti, tava até com minha filha, eu tinha comprado, ia até, ela tava no meu lado, né? Aham, Tava só eu com ela no lado, assim. tá. Ali chegou lá, só ele. Depois Era bem no disso. portão, Oi? Era bem na porta, é? tá? Era bem na entrada. Depois que isso aconteceu, quando eu falo depois, é qualquer tempo até hoje. O Ronald, alguém da família dele, mandou recado, procurou o senhor. Olha, no dia lá que a gente tava aí na Santarém, civil aí, Ah, o, o tio dele, né? Ele queria meu número, disse que ia me ajudar, ah, perguntou como eu tava, né? Só que a gente foi lá pro ML, né? Quando eu ia saindo, aí o rapaz que ia levar nós lá pro ML. ML não, como é fazer o corpo de delito, é? é. Esse negócio de fazer o exame lá que o médico olha, né? Aham, Aí ele me chamou na criança ainda, né? Ele falou que queria meu número, que ele queria ele ajudar, né? Com remédio. O tio dele, né? ok. Eu esqueci o nome dele agora. Aí ele queria me ajudar, né? Aí ele queria meu número. Só quando eu voltei de lá, a gente ainda custou, era longe um pouco de lá, quando eu voltei, não tava mais. Hum, Tava. Aí até hoje, não, mas até hoje a gente. Até hoje, assim, ninguém me procurou, não, da família dele, assim, não. tá. E o senhor sabe me dizer se alguém da família dele ainda vive lá aí no Curuai, no Lago Grande? Vive. Tem os Vive. avós dele. Aham, Não, assim que eu conheço tem os avós dele, né? Uma irmã dele também, que tá. eu vejo ela aí no Curuai. O Eu acho que senhor só. sabe se o Ronald tem irmão ou irmã? Tem olha, eu conheço a irmã e o irmão gêmeo dele, né? Aham. O senhor teve algum problema com o irmão gêmeo dele? Não, E o seu irmão, o senhor sabe dizer se teve algum problema com o irmão gêmeo dele? não, não, que eu saiba não, né? Tá. Tá certo, seu Denaidson. Obrigada, tá? Sem mais, excelência. Certo. Bom dia, Denaidson. Denaidson, assim, Bom dia. A Vila Curuaiá não é uma metrópole, né? É uma vilazinha pequena que todo mundo se conhece. Eu queria que o senhor esclarecesse, certo? Como que isso aconteceu? Por que que isso aconteceu? Porque nada acontece do nada. Por que que ocorreu essa facada? Houve algum tipo de discussão entre vocês? Nessa hora lá? Sim. Não, discussão não, a gente nem se falou. Só fiz, como eu disse, né? Ele chegou lá, no portão tava com a minha filha, aí eu vi a faca no lado, na mão dele, aí eu puxei minha filha pra cá, foi que a gente virou de direção, a gente entrou em luta corporal. Certo. Você falou então que viu a faca e entrou em luta corporal. Te pergunto, quem foi que deu o primeiro Minha, golpe? quem tava minha filha, minha filha tava entre eu e ele. Eu puxei minha filha, ele tava perto da minha filha com a faca, teve luta corporal. Certo.
Você entrou em luta corporal com ele ao ver a faca, mas quando você vê a faca na mão dele, ele estava correndo, olhando para sua direção com a menção que iria te dar uma Sim, facada, sim, ele tá na minha direção. mas ele estava fazendo menção que iria levantar aquela faca contra o senhor. Vinha, Você sim, também vinha em estava nesse, direção. o senhor também estava nesse momento com o seu irmão, Não, tava com a minha filha no meu lado. Meu irmão tava pra frente, tava pra minha frente. certo? Tava só eu com ela no lá. Isso aí era um evento beneficente, você falou, né? De acordo com a denúncia Isso. aqui, ocorreu por volta das 6:30 da tarde. É, tinham muitas pessoas nesse evento? Não tinha muito, mas tinha um pessoal. Mas em família mesmo. Era amigo beneficente com uma senhora. Uma Certo. mulher. Mas tinha o quê? 20, 30, 50, 500 pessoas? Quantas pessoas em média? Bom, aí mais 100, eu acho. Quase 100, eu acho, por aí. Não tinha Certo. muita gente, não. Era pequeno. Eventos, era bingo mesmo. Certo. Então, o que foi que ocorreu para ter tido essa desavença entre vocês? Porque nada ocorre do nada. Deve ter tido alguma coisa. É isso que eu quero que você esclareça. Mas será ele que tava. Eu vou só perguntar pra ele, que era ele que tava com a faca na mão já. Certo, mas para ele ter pego essa faca e ter feito o que fez com o senhor, conforme o senhor está falando, deve ter ocorrido uma discussão anterior, num dia anterior ou naquele momento. O que foi que aconteceu? Co- Você consegue esclarecer? Como eu falei lá atrás, né? Teve aquela briga lá no bar lá. Que a gente estava lá, tentando separar. Mas essa briga do bar que o senhor fala, é essa que você Faz, disse que faz, ocorreu há anos faz, atrás? faz anos atrás, ele falou que foi ano passado. Tá falando, era promotora. Foi anos atrás, nem trabalhar na educação ainda. Certo, então você volta a afirmar que não teve nada para ter puxado uma faca contra o senhor. Nesse dia lá? É, Não, não. Nem falei pro lado dele. Eu vi que ele tava com a faca né, vindo na minha direção, ir lá perto. A minha filha nem ia deixar minha filha lá, né? Puxei minha filha e nem correr de lá eu não ia também. Eu tava com ela, não ia deixar ela pra trás. você lembra qual era o tamanho dessa faca? É, só, como eu disse, só via assim a ponta que era fina, né? Realmente, assim, que. E não era Hum? grande, pois se fosse grande eu não estaria aqui hoje, né? Dando depoimento, já estaria fazendo bem dizer 1 ano já de morto. Porque Certo. onde as facadas pegaram, foram pra matar, né? O senhor disse que Peito, recebeu quantas facadas? peguei 3. Só que teve outras escoriações que falam, né? E tem aí, não é? Foi feito pelo doutor aí, Fernandes. Certo, o senhor afirma que sofreu 3 facadas, então, né? Assim, que foram perfuradas mesmo, né? As outras foram mais escoriações. Ok. Aí o senhor confirmou que entrou em luta corporal e caiu no chão com o réu, correto? A gente teve luta corporal e depois foi separado. Foi rápido. Depois que Certo, me no momento separaram, lá que vocês caíram no chão, quem é que estava por cima? Era o senhor? Era ele? Como é que estava essa situação? bom, nem, Não lembra. nem me lembro, mas nem lembro muito direito. Isso aqui nós estávamos juntos, né? Que senão não peguei essas facadas, né? Foi rápido. Eu vi. Não lembro mais direito. O senhor, então, não tinha nenhum tipo de atrito contra o réu? Lá atrás, né? Teve essa mulher do bairro, estavam falando assim que me separar, que tava lá junto. Eu vou perguntar novamente para o senhor, certo? O senhor tinha 31 anos lá naquela data dos fatos, né? O seu irmão também estava presente, tinha 28 anos. O senhor afirma, então, que o Ronald, né, o garoto lá de 20 anos, chegou lá e peitou vocês dois no meio de um evento beneficente sem ter tido nenhum tipo de discussão, ofensa, empurrão, troca de palavras. É,
Ele não peitou nós dois. Eu nunca falei que ele peitou nós dois, tá? Sou eu com a minha filha no meu lado. Eu tava com a minha filha no meu lado, eles estavam pra frente. Depois que eles me separaram. Ele não peitou nós dois, eu com meu irmão, Tá pra certo, brigar. tá certo. Eu não acredito no senhor, não tenho mais perguntas também. Jurado, senhora jurado, alguma pergunta para a vítima? Não havendo pergunta, depoimento cerrado. Muito obrigado, senhor tenente. Agora a gente tem que ouvir o seu irmão. A oitiva do irmão da vítima, Eric Daniel dos Santos Felial. Você está me ouvindo, Eric? Eu tô lhe ouvindo, sim. Então tá, Eric. Você, como é irmã da vítima, irmão da vítima, não vai prestar compromisso. Eu já vou dar a palavra para a promotora de justiça, depois o defensor público e eu e o jurado, eventualmente, ao final. Doutor Mariano? Bom dia, Eric. O senhor está me ouvindo bem? Tô sim. Eric, o senhor mora ou morava também aí no Lago Grande? Eu moro. Tá. O senhor conhecia o acusado, o Ronald? Conheço sim. O senhor conhecia ele de onde? Daqui mesmo, no Curuai. Tá, mas o senhor tinha alguma amizade ou inimizade com ele? Não, Tá. nenhuma não. Nesse dia que seu irmão foi furado, o senhor estava lá na ação beneficente? Eu tava assim. Tá. O senhor se chegou a ver o que aconteceu? O senhor estava próximo? Tava próximo, nós tinha acabado de chegar lá. Tá. Ainda estava claro ou já estava escuro? O senhor lembra mais ou menos que horário foi que aconteceu? Tá meio claro ainda, mas mais ou menos, já tá quase escurecendo, né? Tá. O senhor lembra se alguma das filhas do seu irmão estavam lá com ele? Tava assim. Tava, né? Tá. Aham. Vamos lá. Tirando agora o senhor e o Ronald, a gente não estava lá. Então eu vou deixar o senhor contar. O que o senhor lembra? Tente descrever onde você estava, o que o senhor viu, como é que foi, para a gente imaginar o que aconteceu, por favor. Uhum. É lá, o local, tem que dizer o local também? É? Se o senhor Não, quiser né? situar a gente, se já estava dentro, estava fora, estava na porta, estava... Nós tava bem perto da porta, nós tinha acabado de chegar lá, tá com uns 15 minutos mais ou menos. Ah, E era uma promoção beneficente lá, aí do conhecido da gente. A gente chegou lá. Aí foi que, quando demorou muito, eles. O rapaz chegou, o rapaz aí, esqueci o nome dele, o Ronald, o acusado. o acusado. Ah, Aí, aí foi quando deu, ele chegou lá, já, eu não sei se a intenção dele, só sei que ele já tava tracado lá. Aí foi na hora que eu me meti e apartei. Eu tirei ele. Aí quando ele saiu correndo já pra fora. Aí eu peguei, fui olhar meu irmão, ele já tava tudo furado já. Já uhum, tava tudo furado. Aí foi que ele saiu correndo. Ainda até saíram atrás dele também correndo. Eu fui até lá perto da cerca, de lá eu voltei. Aí de lá foi ele sumiu nessa hora. tá. Aí foi isso mais ou menos que aconteceu. Tá, me diga uma coisa. O senhor viu quando o Ronald chegou? Ou o senhor já viu a situação acontecendo? Eu já vi a situação acontecendo. Tá. Então o senhor não viu se ele chegou com a faca na mão? Como é que foi que ele chegou? Não, não. Ele já chegou lá e já vi na hora que eles estavam já coisa que eu vou apartar, né? Aham. Tá. Mas eu não cheguei a bater nele, não. Eu só fiz tirar ele, mas eu não sabia que ele tava com faca, não. Aí foi na hora que eu já vi meu irmão todo furado já, todo sangrando já. Uhum. E depois que o senhor viu que seu irmão estava furado, o senhor disse que ainda chegou a correr até a cerca atrás do Ronald. O senhor chegou a ver essa faca? Foi. A faca? O senhor chegou a ver a Aí faca tá, em algum momento? ele tava com a faca na mão. Só que ele foi embora. Pois é. O senhor viu a faca então? Ele tá assim, Ela, ele como tava é- com a faca na o mão. senhor sabe dizer como ela era?
Consegue descrever se era grande, se era pequena, como era o cabo, a Era, lâmina? ela era pequena, ela era, não era muito grande, não. Se fosse grande, Deus o livre, acho que meu irmão não tava vivo, mas Quando o senhor viu a confusão, instantes antes do senhor perceber que estava acontecendo, o senhor ouviu alguma gritaria, xingamento, alguém provocando alguém, ou quando o senhor percebeu já não, era a situação em si? não, já não vi isso aí não, já vi só a confusão já. Tá. Na audiência do ano passado, o senhor usou a expressão assim que o Ronald é meio famosinho lá no Curuai. Por que ele qual é a fama dele no Curuai? Rapaz, ele é meio famoso para roubar as coisas. Teve antes de acontecer isso, um dia antes, lá no lado do comércio, lá ele entrou lá e roubou lá no comércio. O senhor sabe dizer se Aí, ele usa droga ou usava nessa época? O ele acusado? usava? É, Rapaz, eu mesmo nunca vi, mas o pessoal falava. tá. Nesse dia, foi o senhor que separou lá os dois? Foi, eu tirei os dois, assim. Tá. Quando o senhor teve esse contato com o Ronald, o senhor percebeu se ele estava bêbado ou estava drogado, ou o senhor não consegue dizer qual era o estado dele naquela hora lá? Eu creio que ele não tá muito normal, não. Tá. O senhor, seu Eric, teve algum problema pessoal com o Ronald, ou o irmão dele, ou alguém da família dele? Não, não, nunca tive, não. Tá. Graças a Deus, eu nunca tive problema com ele, não. O senhor estava em um bar há alguns anos atrás, que segundo seu irmão teve uma situação em um bar há mais de 5 anos atrás, em que teria tido uma confusão envolvendo o Ronald e outras pessoas, e ele teria separado e tinha dado uma briga lá. O senhor estava nessa confusão? Não, não tava, não. Tá. Acho que eu tava até pra Santarém nessa época aí que aconteceu isso. Eu não tava aqui no Curuai, não. Nessa época aconteceu essa briga dele, né? O senhor chegou a saber depois onde ele foi preso, como ele foi preso, se foi a população que achou ele, se foi a polícia, se ele se entregou, o senhor teve alguma notícia? Parece que foi a polícia que pegou ele. Tá. Eu soube que foi a polícia. O senhor sabe se ele chegou a ser agredido pela população? Não, não. Não sabe ou não foi? Agredido não. Ah, tá. Não foi não. Agredido não. Tá. O senhor conhece os irmãos do Ronald? Os irmãos dele, conheço. O senhor teve algum problema Era... com alguém? Não, com ele não. Tá. Nesse dia que o senhor estava lá, o senhor sabe dizer se foi o seu irmão que foi para cima dele, ou se foi ele que foi para cima do seu irmão, ou o senhor não viu? Não, não vi essa parte aí não. Mas briga e Como eu falei, xingamento, o senhor não ouviu também? não. O que eu vi lá foi já a luta corporal lá, né? Aham. Aí foi que eu entrei e separei ele. Pois é. Mas aí, instantes antes do senhor ouvir e ver a luta, o senhor ouviu o seu irmão, já que o senhor não viu, né? O senhor já disse. Eu quero saber se o senhor ouviu o seu irmão provocando ou chamando o Ronald para a porrada. Não, não, não. Tá. O senhor chegou a tomar conhecimento ou ouvir falar alguma vez de uma história que alguns meses antes desse dia aí, dessa facada, teria tido uma festa de Halloween na comunidade e que o seu irmão teria batido no Ronald e rasgado a camisa dele? Não, não entendi. Repita aí, por favor. Vamos lá. Isso aqui foi a facada foi em abril de 2025. Segundo o Ronald, no Halloween, creio que eu, do ano anterior, 2024,
ele alegou que o seu irmão teria agredido ele, pegado ele por trás e até rasgado a camisa dele. O senhor soube disso? Isso aconteceu? Não, disso aí eu não soube não, só soube dessa aí com a do bar. A do bar, né? Uhum, desse aí eu não tava sabendo não. Tá. E pelo que o senhor soube lá do bar, a confusão era do seu irmão com o Ronald? Não, esse aí eu só soube a confusão mesmo. Ah, tá. Eu não sei, não sei Detalhe, entrar né? em detalhe dela não. Tá, entendi. O irmão do Ronald também tinha alguma fama aí no Curuai ou só o Ronald? Repita aí, ficou meio... O irmão do Ronald, que o senhor disse que conhece, ele também tinha alguma fama aí no Curuai? Ou só o Ronald que tinha essa fama? O irmão gêmeo dele? É. Não, eu ouvi falar que ele é um cara trabalhador, o irmão dele. Aham. Tá. Tá certo, seu Eric. Muito obrigada, tá? Sem mais Bom? perguntas. Só aguarde aí. Pergunta para ele? Não havendo pergunta, muito obrigado, seu Eric. Está dispensado, tá bom? Muito obrigado. Tá bom. Bom dia, doutor Renan. Doutor Renan, acredito que a sua participação no fato ocorreu porque o senhor está à frente da divisão Delegacia de Homicídio de Santarém, correto? Bom dia, doutor. E, na verdade, esse caso foi... Está desligado, não está, não? plantão, isso, foi uma apresentação. Acho que foi no plantão, então, eu acho, né? Isso, Tá certo. isso. Acho que eu estava no plantão, verdade. Isso. Então, com a palavra, então, a promotora de justiça. Bom dia, doutor. Bom dia, doutor. O senhor recebeu essa situação no plantão, foi isso? Isso, Mas aí, depois o senhor prosseguiu nas investigações? isso. Tá. O senhor se recorda, assim, do andamento, de alguma informação que foi colhida sobre o réu, sobre a vítima, sobre a situação em si? Sim. Pode narrar, por favor. Eu estava no plantão, acho que foi na segunda-feira. O crime ocorreu no domingo, no dia anterior, Uhum. por volta das 18 horas, 19. Aí a polícia militar foi acionada lá no distrito de Curuai. Eles foram no local. O autor já tinha fugido. Eles iniciaram as diligências e conseguiram pegar ele, sem cessar as diligências, conseguiram pegar ele no outro dia, Uhum. antes de meio-dia. Aí conseguiram chegar em Santarém na noite de segunda-feira. Uhum. Aí a gente ouviu a vítima, que tinha sido atendida lá no postinho lá do distrito, né, de Curuai. Ouvimos o irmão dele também, que foi a pessoa que estava com ele lá na hora. Uhum. Ele informou que o Ronald, a vítima e o irmão estavam num evento, não lembro qual evento, e o Ronald viu o irmão dele lá, a vítima, e já com a faca foi para cima dele e já começou a esfaqueá-lo. A vítima caiu no chão, ele continuou esfaqueando, só que o irmão conseguiu segurar ele, tirar ele de cima da vítima. Aí ele fugiu. Aí nisso, né, a polícia militar conseguiu pegar ele no outro dia. Na delegacia ele ficou em silêncio, foi apresentada a faca também que ele teria utilizado, só que já não foi constatado nenhum sangue na faca, até pelo fato de deve ter limpado também, né, porque foi no outro dia que ele foi pego. E o investigador da minha equipe, eles foram lá, os dois investigadores, eles foram lá no distrito de Curuai tentar arrolar alguma outra testemunha. Só que o pessoal fica com medo porque o Ronald, ele é conhecido lá, um criminoso contumaz, já foi preso algumas vezes. Então o pessoal lá da comunidade tem medo dele. Então, apesar de, com certeza, muitos viram, né, o ocorrido, só que todos negaram ter visto, então não conseguimos nenhuma testemunha. Esse tipo de situação, doutor, que a gente sabe que esse evento aconteceu, tinha mais gente. Sim.
É comum as pessoas não quererem falar, principalmente em lugares assim como Curuai? Isso, ficam com medo, né, de alguma vingança, né, por parte do suspeito, falam que não. Informalmente eles falam que viram algo, Uhum. mas que preferem não falar, porque tem medo, que sabe que a polícia não vai fazer a segurança deles lá depois do ocorrido, né? Então eles afirmam que, não vi nada, não quero me envolver com isso. Principalmente ele, que era um criminoso contumaz lá, todo mundo tinha medo dele. Quando o senhor diz que ele é um criminoso contumaz lá, que tipo de situação Acho que ele que já foi, narrava lá? acho que ele já foi preso por tráfico e por receptação lá, que ele já foi flagranteado. E tem alguns furtos que falam que foi ele, mas não conseguiram comprovar, né? Não foi Uhum. comprovado. Mas na boca lá da população, eles imputam a ele aí alguns furtos também. O senhor sabe dizer se ele é usuário de droga, se a população faz algum comentário nesse sentido? Isso, ele já foi preso por tráfico, mas alegam também que ele era usuário. Entendi. Pelo que o senhor apurou, foi conseguido esclarecer qual teria sido a motivação disso ter acontecido aquele dia? A gente até perguntou para a vítima e para o irmão se foi que eles alegaram no depoimento que estavam lá parados e simplesmente o autor viu a vítima lá e já foi para cima. A gente até questionou isso porque é estranho, né? Assim, do nada ir para cima dele e já começar a esfaquear. Eles falaram que não, que nunca tiveram nenhuma desavença. A gente não questionou se eles não chegaram a discutir alguma vez antes, nem nada, nada. Aí eles falaram que não. Tá. No dia, pelo que o senhor ouviu das testemunhas e informalmente do que foi apurado, houve alguma provocação ou agressão inicial por parte da vítima em relação a ele? Porque depois, ele não falou com o senhor, mas depois, em juízo, ele alega que foi legítima defesa. Aham. Foi levantado alguma coisa, apurado alguma coisa assim durante a investigação? Não, tanto a polícia militar que estava lá na hora, né, conseguiu prender logo depois, no outro dia, ninguém informou isso para eles, assim, eles não passaram para a gente. Aham. O investigador que foi lá também não teve nenhuma informação disso, nem informalmente ninguém falou isso. Não chegou ao nosso conhecimento isso. Tá. Foi falado alguma coisa, verificado, se nesse dia o acusado ele estava bêbado ou sob efeito de droga? Alguma pessoa comentou informalmente ou formalmente? Falaram que provavelmente ele estaria sob efeito de drogas no dia, né? Aham. Mas quando ele chegou na delegacia, não, já estava normal. Que foi no foi outro pego no dia outro já, dia, né? né? Já chegou de noite, foi? Ih, chegou à noite No outro ainda, dia à isso. noite, em Santarém, né? Tá. O senhor, antes desse fato, já conhecia o Ronald? Já tinha ouvido alguma coisa dele? Ou só ouviu mesmo por conta dessa apuração? Só pela apresentação mesmo do flagrante. Durante as diligências, o senhor sabe me dizer se foi identificado, se o irmão gêmeo dele, que ele tem um irmão gêmeo, tem esse mesmo tipo de comportamento e fama lá no Curuai ou não chegou a ser apurado nada em relação a isso? Não chegou a ser apurado, não. Tá. O senhor sabe esclarecer como é que a faca foi localizada? A polícia militar falou que localizou a faca com ele. Tava com ele, assim, quando eles acharam ele lá. Ele estava já, mas ainda no distrito de Curuai, mas em uma outra comunidade, e que a faca estaria com ele. Entendi. Em relação à vítima, o senhor sabe dizer se na época ele tinha alguma fama por lá, ou se ele trabalhava, ou o senhor não sabe dizer Não, nada em falaram que relação à ele vítima? era um trabalhador, não chegou nenhuma notícia assim que ele teria algum envolvimento com o crime, não. Comportamento criminoso, né? Isso. Tá. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Sem mais Obrigado, perguntas. doutor. Não, vem pergunta, senhor Jurado, alguma pergunta para o delegado? Não, vem pergunta, depoimento encerrado. Muito obrigado, doutor Renan. Obrigado, doutor. Bom dia a todos. Que agradeço aí. Passamos então ao oitivo agora do sargento da Polícia Militar, Igor André Nogueira de Oliveira Gomes. Bom dia, sargento. Tudo bem? Bom dia, sim. Eu acredito que a sua participação no fato se deu exclusivamente por estar atuando no dia, correto? Sim, eu estava de serviço, eu, o sargento Lameiro e o soldado Diego no dia. Então vamos passar a palavra então para a promotora de justiça. Bom dia, Igor. Bom dia. Igor, isso aqui foi em abril de 2025. Sim, senhora. Usando esse marco aí
Tinha quanto tempo que o senhor trabalhava na região lá do Lago Grande? Do Curuai, né? Tinha pouco tempo, acho que um mês só. Um mês, tá. Nesse um mês, o senhor já tinha ouvido falar do acusado ou da vítima? Não, nunca. Não conhecia. Tá. Me conte aí como é que foi, quem acionou vocês, o que é que vocês fizeram, o que é que o senhor ouviu, apurou, conversou com as pessoas sobre isso? Nós estávamos de serviço na nossa base e que eu me lembro chegou algumas motos lá e também algumas ligações para o nosso funcional dizendo que tinha um esfaqueamento em frente de uma sede lá. Uhum. Nós nos deslocamos até o local, a vítima já estava lá no posto de saúde, né? Uhum. E algumas testemunhas confirmaram que teria sido o acusado, né? Fizemos algumas buscas no distrito, só que nessa noite tinha faltado luz. Então estava tudo escuro a cidade lá e não tivemos muito sucesso, né? Nós fomos até o hospital e também a vítima confirmou que era ele, né? E durante a madrugada, em rondas, a gente não conseguiu encontrá-lo. Quando foi de manhã, no outro dia, nós tivemos uma ligação anônima lá para o nosso funcional, uma pessoa não quis se identificar, que nos relatou que ele estava nessa casa, né, nessa área de invasão lá. Aí eu, o sargento Lameira e o soldado Igor nos deslocamos até lá, essa casa, né? Fizemos o cerco, ele estava lá dentro dessa residência, não ofereceu resistência e a faca do crime estava em cima de uma mesa lá. Tá. Quando vocês localizaram ele, então já era o quê? Era amanhã ou tarde do dia seguinte? Era no dia seguinte de manhã, pela manhã. Pela manhã. Ele aparentava tá sob efeito de droga, efeito de álcool? Ou... Não aparentava. Ele tinha alguma lesão? Que eu me lembre, não. Tá. A faca, o senhor lembra como é que era? Eu me recordo, era uma faca pequena, né? Ela estava em cima de uma mesa lá. Tá. Pelo que o senhor conversou com as pessoas, que quando o senhor chegou lá, né, a vítima já estava sendo atendida e ele já tinha saído, relataram mais ou menos como é que foi essa dinâmica, se teve discussão, se teve briga, ou o senhor não sabe dizer como é que se deu o fato em si? Que eu me lembro, eu conversei mais com a vítima, né? Ele falou que foi um ataque aleatório, que não tinha feito nada para o acusado, né? Que estava lá na frente dessa festa. E que ele chegou lá aparentemente embriagado ou efeito de outra substância. E falou que, nos relatou que não tinha feito nada para ele, né? Foi um ataque assim aleatório. Tá. E o senhor chegou a apurar se existia algum histórico anterior a isso, de situação de desentendimento entre a vítima e o acusado? Não, senhora, não chegamos a... Tá. Depois que o senhor identificou que era o Ronald, o acusado, o senhor, algum colega seu, ou o senhor apurou se ele tinha alguma... como é que era a personalidade dele lá na comunidade? Se ele era trabalhador, se ele tinha alguma fama criminosa, ou o senhor não sabe dizer da pessoa do Ronald? O sargento Lameira já conhecia ele. Ele pode dar mais detalhes, mas eu pessoalmente não conhecia, até porque o sargento Lameira trabalhou bastante tempo lá, né? Então conhecia, Tá. conhece muita gente lá. A mesma pergunta da vítima. O senhor apurou alguma coisa, sabe dizer alguma coisa da vítima, se ele trabalhava ou se era criminoso? Não, eu não conhecia. Não conhecia. Tá. Essa residência em que o réu estava, o senhor conseguiu identificar de quem era? Se era de algum parente dele? Que eu me lembre, tinha uma senhora lá fora, né? Aham. Na hora que nós chegamos, só que eu não me recordo se era alguma parente dele, mas só tava ele na casa e essa senhora lá. Tá. Pelo que o Lameira ali contou, o acusado já tinha sido preso antes? Já tinham levado ele na delegacia? O senhor escutou alguma história assim? Já tinha ouvido que ele já tinha sido preso já. O senhor sabe dizer por quê? Que tipo de crime? Que eu me recordo parece que uma acusação de tráfico e outra eu não sei dizer, mas que ele tinha sido preso já talvez duas vezes. Eu não tenho certeza, né? Uhum. Mas parece que foi 2 vezes. Tá. Pelo que o senhor ouviu falar dele, já que o senhor só veio a conhecê-lo depois disso, sabe se ele era usuário de droga na época? Se falava se ele usava droga? No dia, as testemunhas falaram que ele parecia estar sob efeito de drogas, né? Mas eu não sei lhe informar se ele era usuário, até porque eu não conhecia, né? Mas segundo as vítimas, ele
aparentava estar sob algum efeito de alguma substância. É isso que eu ia lhe perguntar. Segundo a vítima. Ou mais alguma outra pessoa lá E informalmente falou alguma coisa para você? Também lá as testemunhas que estavam lá na festa, né, de uma festa beneficente. Inclusive estava até funcionando com luz lá do motor, né, que estava sem luz da cidade. Uhum. E as testemunhas falaram que aparentava, né, ele estar sob efeito de alguma coisa. Tá, então outras pessoas além da vítima falaram Sim, isso, sim. só pra eu- Tinha isso várias que eu queria- pessoas nessa festa lá. Tá. Tá certo, seu Igor. Muito obrigada, tá? Sem mais perguntas. Não havendo perguntas, depoimento encerrado. Muito obrigado. Neste momento, passamos à oitiva do policial José Reginaldo Lameira Costa. Com a palavra, promotor de justiça. Bom dia, Lameira, né? Bom dia, senhora. Lá em abril de 2025, o senhor se recorda quanto tempo o senhor atuava lá no Curuai? Já tinha algum período que o senhor trabalhava lá? Eu passei 6 meses naquela época lá, que era um período de 2 meses de revezamento. Eu fiquei um período de 6 meses lá no distrito de Curuai. No total, né? Tá. Antes disso aqui acontecer, esse episódio que a gente já vai conversar, o senhor já conhecia o Ronald? Eu tive a oportunidade de fazer a detenção dele em 2 situações, uma por tráfico e outra por receptação, lá no distrito de Curuai. Antes disso aqui? Sim, senhora. Tá. Pelo que o senhor conhece dele, o senhor sabe se ele é usuário de droga? Ou o senhor não sabe dizer? Segundo relatos lá da população, informaram à época que ele era usuário de drogas. Tá. Sobre esse episódio do dia 4 de abril, o que o senhor se lembra? Como é que vocês foram acionados? O que vocês fizeram? Onde o senhor foi? Com quem o senhor falou? Conte, por favor. Sim, senhora. Se deu no final de semana, no período noturno, nós fomos acionados por populares e também pelo funcional lá do PPD de Curuai sobre um esfaqueamento que tinha acontecido às proximidades do Esporte Clube Laguinho. De imediato, na época eu era o comandante da guarnição, nós fizemos o deslocamento até lá e posteriormente nós fomos até o posto de saúde, onde a vítima se encontrava para verificar a veracidade dos fatos. Aí, então logo foi confirmado, nós iniciamos as buscas no período noturno, se não me engano, faltou energia nesse dia lá em Curuai, mas as buscas foram feitas ali nos bairros adjacências, mas naquele momento não foi logrado êxito na captura do Ronald. E já pela parte da manhã, já do dia seguinte, nós obtivemos uma informação via o funcional do PPD. Ele estaria homicidiado em uma residência num bairro de periferia, só me engano, Nova União, bairro União. E de imediato a gente deslocou até esse bairro, fizemos aí o isolamento da residência e foi feita a captura do Ronald na época. Ele não esboçou reação, se entregou e nós fizemos a condução dele até a 16ª Seccional de Santarém para apresentação. Nesse momento, o Ronald aparentava estar sob efeito de alguma coisa, ou estava normal, ou o senhor não consegue dizer? Eu não sei precisar, já faz bastante tempo. O senhor se recorda da faca, como vocês localizaram, se vocês localizaram? Sim, senhora, foi pego com ele na residência onde estava homicidiado na época. Uma faca de pequeno porte, sem precisar, mas uma faquinha pequena. O senhor conseguiu identificar de quem era essa residência que ele estava? Se era de algum parente, se era dele ou não? Ou o senhor não sabe dizer? Eu não sei precisar no momento. Tá. Pelo que o senhor apurou, o senhor sabe dizer alguma coisa sobre o fato em si? Como é que se deu? Se houve provocação, se houve briga? Se foi a vítima que foi para cima dele, se foi ele que foi para cima da vítima? Ou o senhor não sabe falar? Eu não sei recordar no momento, mas na época parece que tinha uma situação aleatória. Não foi assim... segundo comentários na época, você precisava vagamente, a gente só fez a condução na época, mas fora isso eu não sei se dizer se foi pessoal ou não. Tá.
O senhor conhece o irmão do Ronald? Não, senhora. Tá. Sobre a vítima, o senhor chegou a levantar alguma informação pessoal? Se ele trabalhava, se ele tinha fama igual o Ronald na comunidade, ou o senhor não sabe dizer? Não, não sei dizer, só sei dizer que ele é do distrito de Curuai. Mas assim, mais detalhes eu não sei de informar, doutor. Tá. Na audiência de setembro de 2025, o senhor falou que cerca de 6 meses antes dessa data, o senhor teria efetuado a detenção do Ronald. Ele estava com o porte de arma de fogo ilegal, mais um elemento e uma situação de arrombamento, que ele estava com tal de Zika vírus. O senhor lembra disso? Porque o senhor falou aí agora foi tráfico e... Sim, senhora, essa situação é bem lembrada. A gente fez a detenção dele por receptação e na época os materiais que foram oriundos desse arrombamento estavam numa boca de fumo, na boca do Zika vírus, na época. Aí eu só confundi aí a situação do tráfico porque nós fizemos a detenção dos dois, uma vez que o material que foi subtraído lá de um comércio lá do Distrito de Curuá estava nessa boca de fumo. Aí nós fizemos a condução tanto do Ronald quanto do Zika vírus, do dono da boca de fumo, na época. Entendi. Pelo que o senhor conseguiu apurar, foi relatado, o senhor chegou a ouvir algum comentário, se existia algum desentendimento entre a vítima e o acusado, anterior ao fato lá da facada? O senhor apurou alguma coisa nesse sentido? Não, senhora, não sei precisar. Tá certo, obrigada, tá, senhor Lameira? Sem mais, doutor. Sim, senhora. Uma grande pergunta, depoimento encerrado. Muito obrigado. No momento, reaberta a sessão, passamos ao interrogatório do acusado Ronald de Souza Leal Araújo. Bom dia, senhor Ronald, tudo bem? Bom dia. Eu vou pedir para o senhor falar sempre próximo ao microfone e utilizar um tom de voz um pouco maior, porque além de ouvi-lo bem, a gente precisa gravá-lo. Senhor Ronald, o senhor já teve entrevista com o defensor público? Ele deve ter lhe dado todas as ciências, direitos, só vou relembrar. O senhor não é obrigado a responder nenhuma das perguntas. O doutor Samuel disse que a orientação dele é para que o senhor responda a todo mundo, mas a decisão é unicamente sua. O senhor vai responder? Vou sim, senhor. Então tá. Então, diante disso, o senhor vai responder a todo mundo? Sim, senhor. Então, diante disso, eu vou ficar naquelas mais básicas que eu tenho que fazer. Sua qualificação eu já tenho, seu Roland, então eu não vou perguntar de novo. Vou apenas dizer que o senhor está sendo acusado de, no dia 4 de abril do ano passado, quase um ano atrás, usando uma faca, ter tentado matar o Dinailson. O senhor estava aqui, o senhor assistiu até o depoimento dele por videoconferência. Foi o senhor que deu essas facadas nele? Foi sim, senhor. Tá. Quantos anos você tinha o ano passado? 20 anos? 20 anos, senhor. Tá. Você quer contar para os jurados por que você deu essas facadas nele? Sim, senhor. Por favor, fique à vontade. Porque tinha acabado de chegar lá, como ele falou, o senhor Denades. Eu conheço ele há bastante tempo, só que a gente tinha umas inimizades. Aí, quando eu cheguei lá, eu parei do lado dele e esperei o Ricardo bater o pênalti. Aí ele falou pro irmão dele, segura aqui, que era a latinha de cerveja dele. Aí quando mal já veio me agredindo, eu tentei correr, ele me segurou. Aí a faca tava no meu bolso, desferi os cortes nele, mas sem intenção nenhuma de matar ele. Bom dia, Ronald. Tá me ouvindo? Ronald? Tô, senhora. Tá. Tu pode esclarecer pra gente qual é a situação que tu tinha com a vítima? Eu não tinha nada contra ele, mas a gente já tinha se agredido outras vezes. Não foi a primeira nem a segunda, mas sim a terceira vez com essa ocasião do dia 5. E qual foi a razão das agressões?
Foi, uma bronca antiga dele com meu irmão, que ele falou que meu irmão tinha uma confusão com o pessoal da mulher dele. Aí ele tomou as dores e pensava que eu era o meu irmão, só que ele escolheu a pessoa errada. Ele pensava que ia pro meu irmão, ele veio em cima de mim. Aí quando eu falei que eu não queria confusão com ele, que eu não queria brigar com ele, ele sempre me empurrando, me chamando pra briga, na primeira situação, chamando pra briga. Aí eu tentando relevar. Aí foi quando ele sumiu na moto dele, aí eu saí, fui lá no bar, aí ele tava lá nesse bar. Aí foi quando eu comecei a consumir bebidas alcoólicas, isso daí é o primeiro caso, consumir bebidas alcoólicas. E a gente se agrediu lá no bar, essa foi a primeira ocasião. Na segunda foi no Halloween, que eu tava no final da festa, eu tava ingerindo bebidas alcoólicas, ele também. Ele esperou eu passar pra ele me agredir, mas não deu em nada essa segunda ocasião. Na terceira foi quando eu vinha do Rio, foi ver se o menino daí ia querer o peixe lá na sede. Aí eu parei do lado dele, aí foi quando ele me agrediu, eu tentei correr, ele me segurou, aí eu levei a mão pra cima e furei ele no caso. A terceira que o senhor fala é essa de Sim, hoje, né? Essa dia 5, senhora. Tá. E essas outras que tu falaste aí? Foi o pivô, senhora. Pois é, Foi não, já acontecer. entendi. Mas eu queria saber quanto tempo antes. Porque tu ouviu ele aí, né? Ele Sim. realmente admitiu que teve uma história lá desse bar. Foi Mas que foi muito tempo antes. em alguns meses atrás. Meses? Sim, ele não vai querer falar a verdade. Eu vou falar a verdade, nem que isso me prejudique, mas eu vou falar a verdade pros senhores aqui. Mas ele não tá agindo com a verdade desde o dia da audiência. Não sei qual é o problema que ele quer me prejudicar. Sabe se ele tem algum problema com teu irmão? Ou é contigo? Não, no começo ele pensava que eu era o meu irmão, no começo de tudo, mas ele veio em cima de mim, pensando que era o meu irmão. Aí foi, desde aí o nosso atrito. Tá. E nesse dia teu irmão tava lá? Não, meu irmão tava aqui em Santarém já. Não morava lá na época mais? Ele não, já tinha vindo pra Santarém, já, ele só foi passar uns tempos lá. Tá. Já tinha vindo pra Santarém. Nesse dia, que na verdade eu vi agora que não é abril, é maio. Maio de 2025. Dessa situação aí, desse último, né? Sim, senhora. Tu bebeu, usou droga ou não teve nada? Eu não vou mentir não, 1h da tarde eu tomei um pouco de energético com vodka, senhora. Um copo eu tomei. Eu saí lá pra casa pra trocar de roupa e pra descer pro rio, pra revistar a malhadeira, perto dessa sede. Aí foi quando essa faquinha que eu utilizei pra cortar ele, eu tirava o bucho do peixe pra prolongar mais pra ele não estragar. Eu não tinha dinheiro pra comprar gelo, eu deixava lá no bote mesmo, só tirava o bucho pra ele conservar mais. Aí eu saí de lá, fui lá, já era umas 6h30, pra eu sair pra lá pra sede e perguntar se o Ricardo daí ia querer o peixe que ele disse que ia comprar de mim. Aí foi quando eu cheguei lá, ele já me agrediu e aconteceu toda essa situação. Tá. Tu já tinha sido preso antes? Sim, senhora. Tá. Nessa época, tu usava droga? Sim, senhora. Tu parou já? Sim, senhora. Me arrependo do que eu fiz. Sei que eu tô errado, senhora. Mas eu não quero voltar pra essa vida que eu tava vivendo mais, não. Tá. Me diz Eu vejo a situação da minha mãe ali, como ela sofre. Isso me dói muito. Eu prefiro não voltar os mesmos caminhos que eu tava fazendo, senhora. Vamos lá. Segundo você tá falando, então, você foi lá falar com o Ricardo, é isso? Do peixe. Foi. Tava sozinho, você? Só tava eu, assim, não tinha ninguém me acompanhando, não, só tava eu. Tá. Até então, tu não tinha ido lá no barracão? Não, eu tinha passado lá mais 1 hora que eu passei só lá na frente, foi quando ele perguntou se eu ia pescar. Ah, tá. Aí eu disse que disse que ia encomendar uns peixes meus, que era pra me levar lá pra ele. Aí eu disse, tá, isso, babando mais 1h da tarde, desci pro rio. Tá. Quando tu foi lá no barracão, tu tava com essa faca? Tava no meu bolso, senhora, assim. Tá. Aí, segundo tu tá falando, então, foi ele que foi pra cima de ti? Não, ele não foi pra cima de mim, eu parei do lado dele esperando o Ricardo terminar de bater o pênalti. Aí foi quando eu só escutei ele falar, segura aqui, que era pro Daniel, segura aqui, ele já me deu um tapão praticamente. Aí eu tentei correr, ele me segurou pela minha camisa. Aí ele me agrediu, eu me apavorei. A única solução que eu achei naquele momento dele me soltar foi dar os cortes nele e sair correndo. Pois é, então ele que foi pra cima de ti, então tu. Sim, ele me agrediu, senhora. Tá.
Vocês chegaram a cair? Como é que Não, foi? não chegamos a cair não. O Daniel puxava ele e vinha pra cima de mim. O Daniel, o irmão dele, puxava ele disse, não, Denates, para com isso. Aí puxou, até que ele me soltou, só que eu já tinha desferido as facadas nele. Aí saí correndo e depois o Daniel saiu correndo atrás de mim ainda. Tá. O Denaidson chegou a te bater? Só um soco nas minhas costas, na minha cabeça, senhora. Porque eu protegia com o lado esquerdo e peguei a faca no bolso com a mão direita, senhora. Tá. Tu lembra onde tu atingiu ele? Na região da barriga, senhora. Só essa? A minha mãe falou que foi na perna também e no braço. Eu quero saber se lá na hora tu viu, percebeu. Depois, não, se tu soube, né? Eu Outra tava coisa. de cabeça baixa, desmagredindo, só levei a mão assim, tava assim, protegendo o meu, só levei a mão pra cima, senhora. Tá. Como ele é alto, desfilha nas barrigas dele. Lá na audiência de setembro, era eu, inclusive, não sei se tu lembra. Tu disse que a faquinha tava na tua mão. Sim, eu peguei ela com a Tava minha na tua mão ou tava no teu bolso? Tava no meu bolso, mas eu peguei com a minha mão, senhora. É, pegar com a mão eu sei, mas tá na mão e tá no bolso é diferente. Então tava no teu bolso. Senhora. Tá. Aí, quando separaram vocês, tu chegou a perceber que ele tava sangrando ou tu já tinha ido embora? Daniel não separou, ele só puxou ele. Pois é, acabou a Ele história. só Né? puxou ele pra longe de mim, que eu tinha acabado de ferir. Eu saí correndo, foi quando ele levantou a camisa e começou a sair sangue nele. Ah. Aí ele falou, tu furou meu irmão, e saiu correndo atrás de mim. Eu saí pra evitar mais também, que eu poderia ter furado ele nesse momento, porque ele ia me agredir. Aí eu saí correndo pra não ocasionar mais danos, como eu já tinha feito. Aí ele ficou e me seguiu até certa parte correndo, aí depois ele parou. Foi quando fui embora correndo. Aí você foi pra onde? Foi uma região sem rumo. Só querendo sei que foi, era como eu falei pra senhora. Ah. Nesse dia era muita gente, o pessoal dele que tava bebendo com ele, atrás de mim. Porque só ele e o irmão dele de testemunha. Ele tava vários ao redor dele, porque esses vários não vieram testemunhar contra ele, porque ele sabe que ele que foi o errado. Como é que é? Não entendi teu raciocínio aí. Pode explicar de novo? Pode explicar de novo? Não entendi. Tu disse que tinha muita gente lá, isso a gente já Sim, sabia. tinha muita gente bebendo com ele, tava pagando bebida pra eles. Mas por que ninguém quis vir testemunhar a favor dele aqui? Porque todo mundo sabe que foi ele que começou essa situação, senhora. Não fui eu que procurei, não fui eu que fui atrás pra fazer maldade. Eu não tenho maldade pra estar fazendo com ninguém, senhora. Tá, mas tu ouviu aí o que acho que foi o delegado falou, né? Que o investigador foi lá e ninguém queria falar porque tinha medo de ti. Sabia disso? Não, senhora. Tá. Essa casa onde a polícia te achou, era de algum parente seu? Sim. Tá. Lá na hora, alguém te bateu quando te prenderam? Na hora não, só bateu no meu pescoço, como eu falei pra senhora no começo, só bateu no meu pescoço assim. A polícia? PM Iago. O Iago. Tá. E a faca, tu entregou? Tava Sim, onde? Eles acharam? Eu atei a rede, eu deixei em cima de uma mesa a faca. Aí foi quando eles chegaram lá, eu não resisti, eu mostrei onde tava a faca, em cima da mesa. Entendi. Foi aquela faca que tu usou? Sim, senhora. Tá. Depois disso, tu chegou a ter algum contato com Denaidson ou alguém da família dele? Só na balsa, quando o sargento abriu o porta-mala lá da viatura, aí o Daniel foi lá debochar na minha cara. Aonde isso? Lá na balsa. Ah, quando tava vindo pra cá. Isso, aí ele abriu lá e foi lá debochar de mim. Tá. E o irmão, eu tô falando da vítima. O senhor teve algum contato com a vítima? Não, eu vi ele, tava sentado bem atrás de mim, que ele veio junto também. Mas vocês conversaram? Tu falou alguma coisa com ele? Não, falou que ele veio contigo? dentro, eu vi no camburão. Tá. Nessa época, Ronald, tu trabalhava? Como eu tinha sido preso, né? A primeira vez eu trabalhava na pizzaria. Aí como eu fui preso, a dona me demitiu. Aí para complementar a renda de casa, eu comecei a pescar. Aí eu tava vivendo de pescaria no momento. Tá. Final de semana eu pescava e dia de semana eu estudava. Tá. E esses apelidos, Caratinguinha, é teu mesmo? É, da parte da minha mãe, eles me conheceram assim por causa do apelido que era da minha mãe. Tá.
Tu tem família, tem filho? Não, senhora. Tá. Tá certo, obrigada. Obrigado. Ô Samuel, fica à vontade. Certo, Ronald. Então, qual era a sua rotina de vida lá na Vila Curuai? Você estudava e pescava, era isso? Dia de semana até sexta eu estudava à tarde. Aí quando minha avó não tinha mais ou menos o que comer, ela só sobrevivia do aposento dela. Aí eu ia pescar para complementar ela. Tanto eu vendia o peixe como me alimentava dele. Certo. O senhor falou já que teve esses outros eventos, né? Um no Halloween e outro no bar, né? Mas para mim não ficou claro, certo? No dia lá dessa facada, o que foi que aconteceu? Qual desavença que ocorreu para a vítima, né? O Denaidson ter ido para cima de você, de acordo com o que você está falando? Porque na verdade assim, só acontece esses eventos quando ele tá consumindo bebida alcoólica. Quando ele tá sóbrio, na rua, ele não mexia comigo. Ele passava normal e ele seguia o caminho dele e eu seguia o meu. Tanto indo pra escola quando ele ia trabalhar. Aí só aconteceu quando ele tava bebendo, consumindo bebida alcoólica. Porque quando eu cheguei, eu parei do lado, aí ele olhou pra mim, eu vi que ele olhou pra mim e disse, segura aqui, que era pro irmão dele, a latinha de cerveja, e me agrediu. Não sei por qual motivo também. Mas ele não tá agindo com a verdade, sendo sincero. Então, de acordo então com a sua versão, ele te agrediu primeiro. Sim, senhor. O irmão dele ficou a todo momento em expectativa, segurando a latinha dele, pelo que você está falando. Sim, porque eu não vi na hora que ele começou a me agredir, eu baixei meu tronco. Ele bateu só na minha Tá. costa, na minha cabeça. Você escutou o depoimento dele, né, do Denaidson, e ele Sim. afirma que estaria com a filha dele de 8 anos e que ele teria se surpreendido com você atacando ele do nada, de acordo com a versão dele, né? Sim. Ele estava lá com a filha dele de 8 anos no momento. Só tava ele, o irmão dele e mais outro conhecido dele e o pessoal que tava bebendo ao redor dele. Não vi a filhinha dele. Certo, e você reafirma que foi ele que foi atacar. Sim, porque eu parei ao lado dele, aí ele disse pro irmão dele, segura aqui, que era a latinha que ele tava na mão, e me agrediu. Certo, da mesma forma que eu perguntei para ele, eu pergunto pro senhor, por que é que ele também te atacaria assim, do nada? Nesse dia teve algum tipo de provocação, algo para isso acontecer? Algum xingamento, ou sei lá, alguma namorada de ciúmes, alguma coisa? Não teve nada disso, eu acho que foi por causa das outras confusões que a gente teve, que ele quis descontar, eu acho. Porque a gente não teve insulto, não teve bate-boca, não teve nada disso, apenas ele só falou, segura aqui pro irmão dele e me agrediu. Certo, então, quando o senhor foi lá nesse local, né, nessa festa beneficente, seu objetivo nunca foi confrontar o Denaidson, né? Não, sim, era apenas peixe. vender teu peixe lá pro tal do Ricardo. Sim, senhor. E essa faquinha que você estava em posse, esta faquinha você utilizaria para abrir a barriga do peixe, é isso? Sim, senhor, só para vir para conservar mais porque eu não tinha dinheiro para comprar gelo. Aí como eu passava muito tempo no sol, o peixe estragava, eu só tirava o bucho dele para não estragar, para conservar mais. Certo. Eu não entendo muito, né, de tratar peixe, mas eu vi que a faquinha ela é pequena. Você consegue cortar o peixe. Qual a função dessa faca? Só era cortar para tirar o bucho mesmo, esticar não dava para tirar. Não dá para esticar o peixe. Só peixe. tirar o bucho mesmo, cortar ele pelo meio, tirar o bucho, senhor. Certo. Então você em momento algum foi lá de forma premeditada para matar o Denaidson. E ao desferir essas facadas, se eu tinha a intenção de matar, ou se eu só queria sair daquela briga e... Como eu falei, a minha intenção nunca foi matar ele, porque se eu quisesse matar ele, eu não teria ido com uma faca maior, eu não teria ido com um facão, para se eu fosse realmente querer ceifar a vida dele, minha intenção nunca foi matar ele, nunca foi fazer mal para ninguém. Certo, Ronald. O senhor não tem filhos, né? Não, senhor.
Aí o senhor morava com a sua mãe? Aqui em Santarém eu morava com ela, mas lá em Vila Cura eu morava com a minha avó. Certo. Você ajudava na casa? Sim, na despesa da alimentação, mais das partes dos peixes, porque como eu tinha sido demitido da pizzaria, eu fui pescar. Achava outra forma de complementar a renda dentro de casa. Certo. Tem mais alguma coisa que o senhor queira falar diretamente para os jurados? Você está arrependido do que fez? Estou, senhor, porque já vou fazer 1 ano naquele lugar. Nunca tinha passado pela minha cabeça de passar tanto tempo num lugar daquele lá. Estou arrependido do que eu fiz, senhores. E peço desculpas tanto para a vítima, para a mãe dele que sofre mais. E para os senhores aí. Peço desculpa mesmo. Que os senhores possam me perdoar, que eu também estou submisso a mudanças. Também quero mudança na minha vida. Quero construir minha família. Quero sair daquele lugar. Quero ser uma pessoa melhor do que eu sou hoje. Tá certo, eu estou satisfeito, excelência. Eis a mesa 5, senhor Judiciário. A escola que o acusado que o senhor estudava é a mesma que a vítima trabalhava? Não, a escola que ele trabalhava é ensino fundamental. Eu estava estudando ensino médio, outra escola. Nas agressões que ele fez, o senhor não deixou nenhuma marca? Em mim? É. Não, que ele batia na região da costa. Na região O da senhor, costa e o da senhor cabeça. pode dizer o porquê que o senhor tinha esses apelidos? Palhacinho ou pizzaiolo? Pizzaiolo porque eu trabalhava na pizzaria. O palhacinho eu desconheço porque foi só gente que colocou esse apelido em mim, não sei porque, acho que ele pensa que eu fazia graça. Aí me colocou esse apelido, mas o do pizzaiolo é do fato de eu trabalhar na pizzaria, o pessoal me chamava assim. Mais alguns, senhor jurados? Não havendo mais perguntas, dou por encerrado o interrogatório. Se o jurado, alguém quiser ir ao banheiro, aproveite, que eu vou dar a palavra para a acusação por 1h30. Pode voltar, seu Roland. Posso só falar uma coisa pro jurado, Não, senhor? está encerrado, por favor. Gostaria de iniciar seguindo a praxe, cumprimentando o doutor Gabriel, presidente dessa sessão. Receba, doutor, meus sinceros cumprimentos e a satisfação de tê-lo sempre como presidente. Cumprimentar os servidores, os oficiais de justiça, estagiários. Todos aqui são essenciais para que a gente chegue hoje, nesse momento, e vocês possam dar a resposta dos senhores. Cumprimentar a minha estagiária, a Polícia Militar do Ministério Público, que sempre estão aqui me acompanhando. Cumprimentar a defesa e seus estagiários, os policiais militares também aqui presentes. Cada um tem o seu papel para hoje os senhores darem a resposta sobre o que aconteceu. Cumprimentar a plateia, acho que são familiares do seu Ronald, também recebo meus cumprimentos. Cumprimentar o seu Ronald. Seu Ronald, a gente já se viu antes, né? Porque eu fiz a outra audiência com o senhor. Então, eu só lhe vi aquela vez, só lhe vi hoje. Eu não lhe conheço. Tudo que eu sei do senhor é que tem no processo. Então, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, com todo respeito, é com base no que tem no processo. Eu não tenho nada contra o senhor. E cumprimentar, por último, não menos importante, desejo que o senhor tenha um julgamento justo. E cumprimentar, por último, não menos importante, os senhores jurados. Sejam bem-vindos. Acredito eu que esse vai ser vários dos muitos que os senhores vão participar. Da minha parte, eu sempre procuro evitar que vocês façam mais de um júri por semana. Então, quando eu posso, eu recuso. Por isso, eu fico sempre acompanhando quem foram os jurados do júri anterior, para que eles não estejam aqui hoje, para que eles tenham descanso. Então, possivelmente, o colega de terça-feira, se for o caso, ele vai tentar não repetir os senhores para que outros jurados também possam participar. Para que todos tenham essa oportunidade de fazer hoje, e das vezes que forem sorteados, é o papel que o doutor Gabriel faz todos os dias. Aqui, os senhores devem considerar não só o que os senhores ouviram hoje. A situação que os senhores vão julgar não se resume ao que aconteceu só hoje aqui perante vocês, porque esse é um processo de 2025, na verdade, de maio de 2025, não foi abril, e que tem toda uma investigação anterior. Por que eu digo isso?
porque muitas defesas vão vir aqui dizer para os senhores que só é para considerar o que foi dito hoje. Várias vezes. Então, eu já vou me adiantando. Os senhores, como os senhores fizeram o juramento no início, vão dar as suas decisões com base nas suas consciências e nas provas dos autos. Tenho que explicar para os senhores que o Ministério Público, para quem não conhece, diferente do que provavelmente muitos devem ter visto nos filmes americanos, que são os filmes que a gente mais consome, não é igual ao que a gente vê na novela, nem nesses filmes. Os senhores não vão ver aqui barraco, discussão, pelo menos não da minha parte. E aqui também, eu procuro ser sempre técnica. Eu não tenho, como às vezes se parece nos Estados Unidos, eu acredito que até seja assim lá, porque a legislação é diferente, eu não conheço o direito americano, conheço o direito brasileiro. Lá parece que os promotores têm que, a todo custo, dar um jeito de se rebolar para condenar. Aqui não é assim. Eu sei que é um pouquinho difícil entender para quem não é do direito, mas é assim, o Ministério Público, ele é o titular da ação penal. O delegado faz a investigação, ou mesmo o próprio Ministério Público pode fazer a sua própria investigação, e ao final das diligências, se for o caso, se houver prova da materialidade e indícios, possibilidade de ser aquela pessoa o autor do crime, o Ministério Público tem o dever de denunciar, se a ação for penal pública. Denunciado, vai se fazer a instrução, que é basicamente isso aqui que se fez hoje perante vocês. Houve as testemunhas, tem o promotor, tem a defesa, porque todo acusado tem direito à defesa, querendo ele ou não, e tem o juiz. Ao final disso, o Ministério Público não tem obrigação nenhuma de pedir a condenação. É isso que eu quero que os senhores entendam. Esqueçam aquele nome promotor de acusação, a acusação. Eu não tenho essa obrigação. Ao final de tudo, mesmo eu tendo iniciado o processo, se eu me convencer que não foi ele, ou que não aconteceu, ou que foi de outro jeito, ou que eu tenho dúvida do que aconteceu, eu tenho o dever legal e com a minha consciência de pedir absolvição. Porque é sempre melhor um culpado solto do que um inocente preso, respondendo pelo que não fez. Às vezes a justiça do homem falha, mas a justiça de Deus, uma hora, ela chega. Então, eu sempre parto desse princípio. Então, eu não tenho essa obrigação. Então, não vai ser raro vocês me verem aqui dizendo para absolver, ou dizendo para tirar uma qualificadora, ou dizendo para dizer que foi lesão. Tudo vai depender das provas. Eu não trabalho com o que me é conveniente. Eu trabalho com o que tem no processo e eu mostro tudo. E eu pergunto tudo. Porque eu tenho, assim como os senhores, que formar a minha convicção. Eu não estou aqui para defender nem a versão da vítima e não estou aqui, como a defesa está, para defender unicamente a versão do réu. Eu não tenho esse papel. Pode passar aí, Manu. Se der para... Pode pôr no 3. Os crimes dolosos contra a vida, eles são julgados pelo júri porque a nossa Constituição mandou. Não é porque qualquer pessoa de nós pode cometer. Porque realmente a gente pode dizer, encher a boca e dizer, olha, eu nunca vou roubar, eu nunca vou matar, eu nunca vou estuprar, eu nunca vou furtar. Mas a gente também não pode encher a boca para dizer que nunca vai matar. Porque se a gente tiver que se defender para não morrer, ou defender alguém dos nossos para não morrer, possivelmente, se a gente tiver os meios, a gente vai fazer o que tem que ser feito. Que é a tal da legítima defesa. Então, é um tipo de crime que qualquer um pode cometer. Mas não é por isso que é julgado por vocês. É porque ele protege o direito à vida. Aqueles que agiram intencionalmente com a vontade de tirar a vida de alguém. E sem a vida, a gente não consegue exercer os outros direitos. Então, é por isso que os crimes dolosos contra a vida vêm para cá. Não é porque todo mundo pode cometer. Porque se fosse esse o raciocínio, os crimes culposos também todo mundo pode cometer sem querer, por negligência, imprudência ou imperícia. Não vem a júri. Então, o raciocínio não é esse. O raciocínio é que o legislador entendeu que quando há a intenção de tirar a vida, atentar contra a vida de alguém, o crime tem que ser julgado por 7 pessoas da própria sociedade onde aconteceu o fato. É por isso que os senhores estão aqui para julgar. Vai se dizer muitas vezes para os senhores também, tudo que está sendo dito aqui agora serve para qualquer julgamento. Que os senhores têm que ter certeza absoluta para condenar alguém. Certeza absoluta, ela não existe. Nem a gente tem certeza absoluta de muita coisa que a gente faz. Vai-se querer dizer para os senhores que os senhores têm que ter a certeza absoluta para condenar ele, que seria aquela mesma certeza que os senhores poderiam dizer aqui que amanhã não vai nevar em Santarém.
Aqui no processo penal, a gente não trabalha com certeza absoluta. A gente trabalha com prova razoável, usando a lógica do que aconteceu. Porque muitas vezes, como os senhores vão ver, ninguém mata com plateia. E às vezes tem plateia, como a gente sabe que teve. Mas as pessoas não falam. Ninguém mata com filmagem. Às vezes, até quando tem a filmagem, vão dar um jeito de dizer que não foi daquele jeito assim, que teve alguma coisa antes que não foi filmado. Então, certeza absoluta não existe. Aqui a gente trabalha com a lógica. A lógica é a rainha das provas. A gente analisa todo o processo e vê o que faz mais sentido para dar a resposta que a situação merece. Crime premeditado ou não. Se o Ronald ou qualquer outro acusado saiu ou não de casa com a intenção de matar alguém ou de fazer alguma coisa errada e foi lá e fez, não faz diferença. Porque muitas vezes vai se dizer aqui para os senhores, mas o meu cliente, o meu assistido, ele não acordou planejando que ia matar alguém, como se isso mudasse alguma coisa. O que interessa é o que ele fez lá na hora. Se ele planejou, e a gente, quando eu digo a gente, o Estado, conseguir provar que foi planejado, que às vezes dá para a gente ver que foi, o que vai mudar é o crime é o mesmo. Se ele matou, é o crime é o mesmo. Se ele tentou, a tentativa é a mesma. O que vai mudar vai ser a pena. Então, se ele acordou, se ele não acordou com vontade de matar ou não, ele, qualquer pessoa, não faz diferença. Vai fazer diferença só para a pena, mas para a existência do crime, não. Esse processo, pode pôr no quarto. Eu sempre costumo colocar esses marcos só para os senhores verem. Esse processo não é um processo antigo. Algumas vezes vai chegar coisas antigas para os senhores. Quando o acusado ele é preso nesse processo, geralmente não há recurso, por isso ele tramita mais rápido. Começou em maio de 2025 e hoje a gente já está aqui para dar a resposta do que aconteceu. Menos de um mês, menos de um ano do fato. Então, esse é um processo, geralmente segue a regra do que acontece na nossa vara, que as coisas tramitam mais rápido. Mas os senhores vão se deparar com alguns antigos algumas vezes. Pode passar aqui. Esse é o BO, que é o registro da ocorrência, dizendo que teve um esfaqueamento, aqui ó, fala maio. Por que eu fiquei falando abril? E também os senhores ouviram na denúncia, porque a denúncia está errada, saiu abril, mas na verdade foi em maio. Tanto que o BO mostra. Registrando que teve esse esfaqueamento lá no Curuai. O Curuai, ele é uma região bem pitoresca, né? Porque eu já vi várias vezes, por isso até uma das perguntas os senhores perceberam, lá acontece de tudo. Justiça com as próprias mãos, é lá que acontece. Já vi casos de a população entrar no pronto-socorro para pegar o acusado e fazer a justiça. Então lá tem essas peculiaridades, justamente porque é longe daqui, o acesso não é fácil. E como os senhores próprios mesmos ouviram do delegado, as pessoas não querem se meter. Porque se falar o que aconteceu, depois a polícia não vai estar lá para proteger. Pois bem, o que a gente sabe pelo inquérito e pelo que vocês ouviram aqui? Existia alguma coisa anterior entre eles. Pelo menos foi o que a vítima disse e ele também admite, com a diferença de que ele diz que foi bem recente e a vítima diz que foi coisa mais antiga. E que não tinham muito contato, porque a vítima estava trabalhando na escola, já tinha 5 anos, ele ia de casa para o trabalho, então ele não tinha muito contato com o acusado. Que não havia tido nada além desse episódio do bar, em que os dois admitem que teve uma confusão, que a própria vítima diz que teve uma confusão que não era com ela, mas que se meteu na confusão, não se recorda se bateu, se não bateu, provavelmente pode ter batido, e foi daí que deve ter surgido essa situação entre eles. Nesse dia, o que a gente sabe? Agora, maio de 2025. A vítima estava lá nesse barracão, que é costume. Geralmente, as situações no Curuai, no Lago Grande, acontecem nesses dias de festividade, de bingo, de futebol, em que as pessoas estão bebendo. Que é 99% dos crimes que os senhores vão ver aqui, ou com droga ou com álcool.
estavam lá nessa ação beneficente, nesse bingo dessa senhora, que hoje eu descobri que era por conta de um câncer, até então não tinha se falado, eu sabia que era um bingo, para angariar dinheiro. E a vítima estava lá. Segundo a vítima, segundo seu irmão, e segundo o PM Igor, que sentou aqui hoje e esclareceu que ele também ouviu isso das outras testemunhas informalmente, quando o réu chegou, foi ele que iniciou a história. Pelo menos foi isso que foi dito. A versão dele, os senhores já ouviram. Dessa situação, a vítima sofreu alguns golpes, que eu também vou mostrar para os senhores. A confusão foi separada pelo Eric Daniel, o irmão da vítima, que estava lá. E assim que a separação, e pelo que eu entendi, quando ele percebe que a vítima foi furada, porque às vezes não sangra de imediato, ele correu e foi embora, se escondeu. E só foi encontrado no dia seguinte, conforme os policiais falaram aqui, porque receberam uma denúncia anônima de que ele estava nessa casa numa invasão lá no Curuai. E se entregou. E mostrou a faca. Pode passar aqui. Ele foi preso, Ronald, no dia seguinte. Né? Isso aconteceu no dia 5, dia 6 ele foi preso. Como todo preso, ele passa por exame de corpo de delito, porque tem a tal da audiência de custódia, para saber se ele foi preso, agredido por alguém durante a prisão. Alguém, policial ou qualquer pessoa. E ele passou por perícia no dia seguinte, logo cedo na manhã, lá para o médico do IML. O Ronald relatou que teria sido agredido por policial militar, que foi o que ele falou hoje aqui, que ele falou, o Igor, acho que ele também já tinha falado na audiência anterior. Em nenhum momento ele falou que foi agredido durante o fato do crime. E tanto é que o laudo dele não deu nenhuma agressão. Pode passar. Nessas diligências, o que a polícia conseguiu ouvir? Os policiais que fizeram o transporte dele, né, que foram acionados para a ocorrência, a vítima, o irmão da vítima. O delegado pediu que os investigadores dele fossem lá no Curuai para achar mais gente. Porque, pelo que se podia já entender, tinha mais gente. Se era num bingo, tinha outras pessoas. E o que o investigador que foi lá no Curuai tentar encontrar pessoas para falar, o que ele disse aqui? Conforme o delegado falou. E a resposta à pergunta que ele fez, por que ninguém quis vir falar? Segundo o que tem no processo, as pessoas não quiseram vir falar. Não obtive êxito em localizar qualquer testemunha presencial em virtude do grande temor que Ronald Leal Araújo Viegas, vulgo Caratinguinha ou Palhacinho, causa na comunidade de Curuai, devido ao grande número de infrações penais que o mesmo comete naquela comunidade, imperando assim a lei do silêncio. Aqui hoje está escrito, mas muitas vezes não vai estar escrito e é isso que acontece. As pessoas não querem vir contar o que viram. Aqui, segundo a polícia, a explicação foi essa, porque tinha mais gente lá. Pelo que a gente escuta do inquérito das testemunhas e que os senhores ouviram aqui hoje, a imagem que me forma do Ronald era de um rapaz novo, porque ele tinha 20 anos lá na época, que não trabalhava, não sei se estava estudando ou não, ele falou de escola, mas não peguei na hora se ele estava estudando ou não, mas que como ele me reconheceu, eu estava no caminho errado. Que pelo que se fala aqui, se meteu com droga, estava entrando nas casas das pessoas para furtar, provavelmente para manter o vício. Pelo menos essa é a imagem que me traz o processo do Ronald. Se ele mudou, como ele disse, eu acho ótimo. Porque ele vai voltar para a sociedade. Seja se ele for absolvido ou se ele for condenado, uma hora ele vai voltar a conviver no meio de todos nós. Então, essa mudança no réu, ela é boa. Mas não quer dizer que apaga o que ele fez. Porque, realmente, a maioria das pessoas que vão sentar aqui são pessoas que erraram uma vez. Tem um processo. No caso, ele tem um outro de furto, mas não sei qual foi o resultado do furto. Ele tem só esses dois. Aí vai se dizer, me perdoem, não me condenem, porque eu vou passar não sei quantos anos na cadeia. Eu já mudei. Se mudou, eu acho bom. Porque ele vai ser solto. Ou hoje, ou a qualquer momento, ele vai ser solto.
mas não apaga o que ele fez. A pena não tem sua função de ressocializar o réu. Porque, como ele está dizendo aqui, vamos acreditar nele que não precise, que ele já está ressocializado, que ele já caiu a ficha que ele tem que andar no certo, como ele mesmo disse. Mas a função da pena não é só essa. Até porque se fosse só essa, realmente eu ia ter que concordar que não dá para ressocializar ninguém no presídio. Se vocês forem no presídio alguma vez na vida, vocês vão ver o inferno que é. Ali não ressocializa ninguém. Mas a função da pena não é só essa. A função da pena é mostrar para quem errou, para a família do réu, para a vítima, para a família da vítima e para a gente, todos nós como sociedade, que se você agir daquela forma, você vai ter consequência. Todo mundo é igual. Se você mudou, não apaga o que você fez. Podem ter passado vários anos e você não ter tido mais nenhum processo. Mas eu sempre digo, a gente só colhe o que a gente planta. Então ele vai colher no momento que der, que o processo, infelizmente a gente sabe que demora, vai colher as consequências. Não, seja no homicídio consumado, seja no homicídio tentado, que é o caso de hoje, a pena, por mais que às vezes assuste os senhores, de 20 anos, que é o máximo, porque aqui a gente está falando de tentativa, dá uma diminuída, não fica na pena lá do caput ou da qualificadora, nenhum réu cumpre a pena na sua integralidade preso. Toda a nossa legislação penal brasileira, processual penal brasileira, é feita e pensada para o réu. Pouco se lembra da vítima nas leis. Se pensa apenas no réu e fazer com que, o mais breve possível, ele possa voltar a conviver em sociedade. Por isso, tudo que ele faz na cadeia, se ele estuda, se ele lê, se ele canta, não sei se aqui tem coral, mas tem presídio que tem coral. Tudo que o preso faz dentro da cadeia conta para diminuir a pena dele. Então, essa história de que ele vai passar 20 anos, vai tomar uma pena de 20 anos e vai ficar 20 anos preso, não existe nem para ele nem para ninguém. Porque no Brasil ninguém cumpre a pena na sua integralidade preso. Tudo é feito para que ele progrida. E a partir de que ele vai do semiaberto, se ele já tiver trabalho aqui fora, ele pode passar o dia fora, só se recolher. Como às vezes não tem vaga, já fica no aberto com a tornozeleira, ou às vezes até sem tornozeleira. É assim que, infelizmente, funciona a legislação brasileira. Então, não deixem de colocar assim esse peso nas costas dos senhores e dizer, olha, ele é um rapaz novo, que disse que mudou, que se arrependeu do que fez. Não condenem ele não, porque não vale a pena. Senhores, vão colocar ele na cadeia. Não, não sou eu nem os senhores que vai colocar ele na cadeia. Foi o que ele fez. É por isso que os senhores estão aqui, pelo que ele fez. Hoje, ele é um réu que só tem esse processo e outro. Mas vai ter processo em que o réu tem várias passagens. E eu tenho que falar do réu. Porque quem está sendo julgado aqui é ele. Na verdade, a conduta dele. Mas o juiz precisa saber quem é ele, porque a personalidade dele, assim como o comportamento da vítima no dia, são considerados para a pena. Então, muitas vezes eu vou falar do réu, e eu sempre, quando eu falo do réu, eu sempre digo assim, olha, ele tem passagem, ele já foi condenado por isso. Não é o caso de hoje, mas já estou alertando os senhores. Mas não é por isso que eu estou pedindo a condenação dele. Mas os senhores também precisam saber quem é essa pessoa, para saber como valorar o que foi dito, o que não foi dito, como foi dito. Porque tudo que acontece nesse processo, até o que não é dito, ou como foi dito, a gente usa para formar o nosso convencimento. Eu sempre digo que o processo é um quebra-cabeça. E a função dos senhores é juntar essas peças, sem defender nenhum dos lados, e ver qual é o raciocínio que os senhores querem, qual é a resposta que os senhores querem dar a esse fato, o que ele configura, qual é o crime que ele configura. A pena é o juiz que decide. A gente não está aqui para escolher, vamos escolher esse fato aqui porque a pena é menor, ele merece uma pena menor. Não. Ou vamos escolher esse aqui, que a pena é maior, ele merece uma pena maior porque ele é perigoso, já fez isso, já fez aquilo, isso foi grave. Nossa função não é essa. É ver o que aconteceu, encaixar no direito, e daí o doutor Gabriel vai dizer qual vai ser a pena. A gente não tem que se preocupar com isso. Não somos nenhum de nós que coloca ninguém na cadeia. É apenas a pessoa com o seu comportamento naquele dia, que pode ter sido premeditado ou não, que se coloca nessa situação. Pode passar. O Denais, até agora não aprendi o nome dele. A vítima também passou por exame de corpo de delito. Relatando que sofreu agressão física,
no dia 5 de maio, tinha vestígios das lesões e foi uma ação cortante. Ele foi cortado com um objeto que tem essa capacidade. Hoje a gente sabe, pelo menos pelo que as testemunhas disseram e que ele disse, a polícia falou, que foi uma faca que foi apreendida nesse processo. A gente já vai mostrar lá para os senhores. E, inclusive, essa faca, ela também é periciada. Não tinha vestígios de sangue nela. Para os senhores verem que o fato de não existir vestígios de sangue não quer dizer que não foi aquela faca. Pode ter sido aquela faca. Na verdade, a gente nem precisa apreender o objeto que foi utilizado no crime para a gente considerar que ele foi utilizado. É como nos crimes de roubo. Se a vítima diz que tinha uma arma, que viu uma arma, que foi colocada uma arma na cabeça dela, pode ser que a polícia nem encontre essa arma. Nunca vai encontrar, porque o bandido não vai, ele se desfaz logo. Mas mesmo assim, o juiz reconhece que teve a arma, porque quando tem arma, o crime de roubo fica mais grave. Então, assim como nos outros crimes, aqui no homicídio a gente não precisa achar a faca exata ou pau, porque senão nós vamos ver gente matando com tudo. Com faca. Com faca e revólver é o normal. Mas tem de tudo. Pau de pilão, porrada de gente que faz luta, que matou o outro na porrada. Qualquer objeto pode virar uma arma. Garrafa, senhores vão ver de tudo. Então, essa faca desse processo de hoje, ela foi apreendida. Como a suposta faca usada no crime. Com um cabo grande e a lâmina pequena. Mas ela não tinha sangue. E ainda que tivesse sangue, nenhuma vez, senhores vão ver, é DNA desse sangue. Então, o máximo que a gente vai ter é dizer, ó, esse objeto aqui, essa faca, foi periciado e tinha sangue. Agora, sangue de quem eu não sei. Então, se o réu quiser chegar aqui e dizer, não, mas era o sangue do peixe, porque eu usava a faca para ticar o peixe, eu não fiz nada, a gente não vai saber. Porque não é feito DNA desse sangue. Só para os senhores entenderem que a gente não precisa de tudo isso para dizer que o que ele fez ou o que ele não fez. O resumo desse croquis aqui, dessas letras todas, é esse croquis aqui. Como eu não sou da área da saúde, a gente sempre pede para que o IML faça um desenho e mostre para a gente onde que foi os ferimentos, os cortes, as contusões, as lesões. E o que se constatou na vítima? Um corte aqui, outro corte aqui, e essas duas escoriações, essa aqui e essa aqui no peito. Aí eu também não sou da área de saúde, né? Fui ver o que é ferida suturada e o que é escoriação. A escoriação é um ferimento superficial da pele. É o arranhão, quando a gente se arranha e fica, depois cresce aquela crostinha, assim, aquela feridinha em cima. É um arranhão. E aqui, a ferida suturada, se fala em sutura, porque a sutura, segundo eu pesquisei, é a técnica utilizada para aproximar bordas de uma ferida ou incisão. A ferida é um corte, facilitando a cicatrização e minimizando o risco de infecção. Então, o que a gente pode ver por aqui é que aqui ele foi, vamos dizer assim, ralado e aqui ele foi cortado. Aí vai se falar assim, mas foi só um corte, ele nem enfiou a faca. Os senhores vão ver que mesmo quando a faca é enfiada, que dá outro tipo de lesão, que além de cortar, ela perfura, nenhum laudo vai dizer para vocês qual foi a profundidade daquilo. Assim como esse corte, a gente não sabe qual foi a profundidade, sabe que cortou. Agora, quanto não. E o que os senhores têm que atentar aqui? Não são muitas lesões. O que vai se dizer? Olha, nem foi tão grave. Porque volta lá, volta aqui no 8. Esquisito aqui. Esquisito. Na verdade, todas as perguntas elas são iguais para qualquer laudo em que a vítima sobreviveu. Mas a defesa sempre vem aqui e enche a boca para dizer para os senhores, olha, não foi grave. Não teve perigo de vida. Então ele não queria matar. E é a primeira observação que eu preciso fazer para os senhores. E aqui eu vou ter que falar para os senhores do que a gente chama, não é o caso de hoje, tentativa branca. Sabe o que é uma tentativa branca? Vou dar um exemplo que talvez alguns de vocês lembrem. Alguns anos atrás teve um assalto ali naquela loja Alabastro, na Borges. Em que um bandido entrou e depois que ele saiu e a polícia coincidentemente estava no posto, não estava nem apaisando, era um coronel e um outro lá, estavam conversando, não estavam nem trabalhando.
viram a moça gritando que tinha sido assaltada, pedindo socorro, e começaram a correr atrás desse homem. E o que ele fez? Começou a atirar. O tiro não pegou em ninguém, graças a Deus. Mas ele foi condenado, foi processado e foi condenado por tentativa de homicídio. Aqueles 2 policiais que correram e foram alvo do tiro, na verdade foi um que correu mais, o outro ficou mais para trás. Então esse policial que correu e estava na direção dos tiros e não acertou nenhum nele, ele nem passou por perícia. Ele é a vítima da tentativa de homicídio. Mas ele nem passou por perícia porque não precisa. Porque todo mundo sabe que ele não se lesionou. Então, isso aqui não diz nada. Porque eu posso ter uma tentativa branca. Porque a vontade não é a resposta a esse quesito. E como é que a gente vai saber qual era a vontade dele? Que é o dolo. Para saber se foi sem querer, se não foi, como é que foi. A gente não pode entrar na cabeça de ninguém. E os senhores vão ver. Todos os réus vão sentar e dizer que não queria matar. Seja uma facada. Quando é uma, é porque só foi uma. Se fosse 3, aí quando já tem mais, aí vai mudando sempre a justificativa. O fato é que a gente não pode entrar na cabeça de ninguém. E o que o direito diz pra gente? Que nós temos que verificar o que aconteceu, como aconteceu, quem era a vítima, quem era o réu, qual era a relação que eles tinham, onde foram os golpes, com que foram dados os golpes, e chegar a uma conclusão lógica. Porque se depender de todo o réu, nenhum quis matar. Nenhum quis. Seja quantas facadas foram. E aí o direito diz pra gente que a gente não pode considerar só o que ele diz. A gente tem que usar o bom senso. Quem pega uma faca e aponta para outra pessoa, nesse caso aqui só cortou. Realmente, só cortou. Mas, senhores, vão ver por que só cortou. Põe aqui no 10. A faca era desse tamanho. E cortou naquelas áreas lá. Aí volta para o croquis. Essa área aqui é a área vital. Essa área aqui, apesar de não ser tão vital, mas todo mundo sabe que a gente tem uma veia bem aqui. Que qualquer cortezinho dela, ela sangra muito. Se não for estancado imediatamente, a pessoa morre. Uma pessoa que pega uma faca, e aqui ele não cravou, ele cortou, e corta a outra pessoa nessas regiões, pode até na mente dele não querer. Isso a gente nunca vai saber. Mas ele sabe, assim como qualquer um de nós sabe, até uma criança de 10 anos sabe, que se fizer isso, a pessoa pode morrer. Talvez não saiba o motivo, mas sabe que pode. Porque a pessoa vai sangrar, e se esse sangramento não for estancado, ela vai morrer. Então, para a gente analisar qual era a vontade dele, não é com base no que ele diz. É com base no que a gente sabe da história. De que ele usou esse objeto e feriu essa vítima nessas regiões. E mais, que só não continuou a situação, só não teve mais cortes ralados ou furadas, porque o irmão da vítima se meteu lá e colocou um para cada lado. Hoje a gente tem isso, alguém interviu. Vai ter vezes que não vai ter ninguém intervindo. Aí o réu ainda vai dizer aqui que parou porque ele quis. Que é outra situação que a gente teria que analisar. Que aqui não é o caso, porque a gente sabe que uma pessoa se meteu e separou a confusão. Então, a vontade de matar, a gente analisa com base nisso aqui, não é com o que ele diz. Senão, a gente nem precisa mais chegar no júri. Todo mundo cometeu crime. Pois bem. Depois de todo esse levantamento feito pelo delegado, porque eu vou mostrar hoje aqui para os senhores, coloca aqui, a conclusão do delegado. Eu não costumo mostrar não, mas eu já vou alertar os senhores. A decisão do delegado, ela não vincula o Ministério Público. O que ele entende lá não é o que eu vou entender. Eu não sou obrigada a entender como ele entendeu. Ele pode dizer que foi furto, eu posso dizer que foi roubo. Ele pode dizer que foi lesão, eu posso dizer que foi homicídio. Ele pode dizer que foi homicídio, eu posso dizer que foi lesão. Hoje, coincidentemente, o entendimento do delegado foi o mesmo da acusação que eu estou sustentando hoje aqui. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando não é, por exemplo, júri passado, o laudo, ou outros júris também, vários, não é. Isso é normal acontecer.
o delegado tipificou como lesão corporal. E aí a defesa vem e enche a boca em qualquer situação e mostra, olha, o delegado está certo, tá vendo como ele disse que é lesão? Mas hoje eles não vão fazer isso, porque o delegado está dizendo que foi uma tentativa de homicídio. Mas anotem que quando esse laudo, quando esse relatório estiver de acordo com o que eles acham conveniente, eles vão mostrar. Hoje não vão falar. Mas o delegado entendeu que isso aqui também foi uma tentativa de homicídio. Põe aqui, por favor. Só desce aqui a barra para mim, por favor, Manu. Desce mais. Mais. Aqui é 19. Só para a gente deixar bem claro o dolo. Eu preciso que os senhores entendam isso aqui, porque sempre que for uma tentativa e tiver a resposta não a essa pergunta, vai se dizer isso aqui para os senhores. Olha, nem foi grave, foram só 2 cortezinhos e uns arranhõezinhos. Ele não queria matar. Veja o que o perito disse. É só que a resposta a esse quesito aqui avalia apenas as consequências das lesões, as consequências dos ferimentos. Se aqueles ferimentos causados poderiam ou não colocar a vida da pessoa em risco. A resposta a essa pergunta aqui não diz qual era a intenção do acusado. Não diz. A interpretação do que é a intenção, qual era a intenção dele, é a gente que faz, usando a lógica e o bom senso, não só com o que ele diz. Aí vocês lembrem lá da tentativa branca, que nem essa pergunta vai ter, que a vítima nem vai ser periciada. Então, como é que a gente analisa? Não é pela lesão que a vítima sofreu, mas é pelo comportamento que o réu teve, onde foram os golpes, o que ele usou para dar os golpes, por que ele continuou, porque alguém separou. Tudo isso demonstra que a intenção dele, pelo menos naquela hora, não sei se ele acordou com essa vontade, mas naquela hora lá, o que se sabe foi isso que ele fez. Aí se disse, até o próprio delegado disse, que também a defesa vai encher a boca para dizer, nada acontece do nada. Mas eu vou dizer para os senhores. Os senhores vão ver cada história. E nesse caso aqui, como o próprio lá, o entendimento do delegado e do próprio Ministério Público, o Estado não descobriu qual foi o motivo. Não ficou claro para a gente qual foi a razão, motivo ou circunstância disso ter acontecido naquele dia. Mas o fato da gente não entender isso, não quer dizer que isso não tenha acontecido. Ou que tenha acontecido da forma como ele falou. Que ele teria sido atacado primeiro. Para o Ministério Público, vai dizer, nada acontece do nada. Mas segundo a versão dele próprio, nada aconteceu do nada também. Porque ele disse que foi a vítima, que do nada foi para cima dele, e por isso ele se defendeu. Aí os senhores vão ver que quando é para cá é uma coisa, para lá. Então, na verdade, é que o Estado não entendeu por que isso aconteceu. Porque o que a gente conseguiu apurar é que tem uma história de alguns anos atrás, segundo a vítima. Mas o que a gente conseguiu entender é que naquele dia, pelo relato da vítima, e pelo irmão, que ele foi honesto aqui e disse, eu não vi quando ele chegou. Quando eu via, já estava atracado. Mas eu não ouvi qualquer discussão, xingamento ou gritaria antes. Quando eu percebi, os dois já estavam brigando. E a vítima disse que foi o acusado que foi para cima. Assim como o policial que falou aqui, disse que outras pessoas informalmente falaram para ele que o que foi contado é que o acusado foi para cima. E aconteceu o que aconteceu. Por isso, aí sobe lá onde a gente estava, no 13. Por isso ele está sendo acusado de uma tentativa de homicídio. Tentativa. Porque só não foi pior, só não teve mais coisa, porque a gente sabe, e ele mesmo disse, na versão dele ainda um pouco diferente, que o Eric Daniel se meteu lá e separou. Inclusive, na audiência de setembro de 2025, a própria defesa perguntou para o Eric Daniel, se vocês olharem, tem a transcrição aí do depoimento dele. Então, se o senhor não se metesse, o acusado continuaria esfaqueando? E a testemunha disse, o informante, né? Disse, sim, acredito que sim. Possivelmente, o Ronald estava sob efeito de alguma coisa. Que seria
uma luz para a gente entender o que aconteceu. Agora, por que ele decidiu fazer isso naquele dia, só ele vai dizer. E a gente não descobriu. Mas isso não quer dizer que o fato não tenha acontecido. Porque se a gente tivesse descoberto o motivo, ele estaria respondendo por um homicídio com alguma qualificadora, se esse motivo fosse útil ou fosse torpe. Porque quando o Estado descobre qual é o motivo, pode se encaixar nessas duas situações. Mas quando ele não descobre, não quer dizer que esse motivo não exista. Só quer dizer que não se chegou à conclusão. Inclusive, durante muito tempo, eu tinha o entendimento de que quem mata sem motivo é tão grave quanto quem mata por um motivo pequeno. Por causa de R$2, vocês vão ver isso aqui. Por causa de droga, de uma pedrinha de droga. E depois eu fui estudar e ver que, na verdade, a gente não pode fazer esse raciocínio, porque muitas vezes a gente não descobre o motivo. Então, eu não posso dizer que é grave e qualificar e colocar numa pena maior, quando pode ser que o Estado que não tenha descoberto. Então, só quando o Estado descobre é que a gente pode dizer se esse motivo qualificou ou não o crime. Mas o fato de não ter descoberto não quer dizer que a situação não aconteceu. Vamos lá. O crime de homicídio dele é com uma única qualificadora, assim como o delegado colocou. Recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido. Porque, pelo que é relatado aqui dos fatos, ele chegou nesse local onde a vítima estava, segundo ela e o irmão, com uma criança. Estava lá, era um bingo, tinha gente, tinha crianças com certeza. E quando a vítima viu ele se aproximando, ele afastou a filha. E ele disse isso na audiência anterior, que foi o que fiz, e disse hoje aqui também. Eu não podia correr. Como é que eu ia deixar minha filha? E aí ele foi, o acusado foi na direção dele, com a faca na mão, e aconteceu o que aconteceu. E só não foi mais porque interviram lá na situação. Por isso que se fala que foi tentado. Porque não foi consumado, não continuaram as lesões por circunstâncias alheias à vontade do réu. Ou seja, não foi ele que parou porque quis. Pessoas lá interviram na situação. Isso aqui está bem claro. Por isso é uma tentativa. Se as lesões não foram graves, como está lá no laudo, isso não diz qual é a intenção dele. Porque quem pega uma faca e corta e direciona alguém, seja para cortar, seja para furar, naqueles locais, no mínimo sabe que pode matar. E para o direito isso é vontade. Porque a gente não pode dizer que a pessoa não sabe que vai matar. O bom senso, o homem médio sabe disso. E a gente, no direito, sempre trabalha com o homem médio. Porque se a gente for trabalhar com o que a vítima diz, eles não sabem de nada. Não sabem que matar é crime, não sabem que se der uma facada pode matar, que se der um tiro pode matar. Pode-se dizer tudo. Por isso ele responde por essa tentativa. Vejam só, pode passar ali. Dó. Desce aqui. Não, desce aqui pelo lado. Não, pela barra, por favor. Tá, aqui o 18. Foram alguns golpes. Porque quando é um, sempre dizem assim, mas ele podia ter dado mais. Ele parou porque quis. Eu só estou mostrando aqui para os senhores que hoje a gente nem tem como falar de desistência. O que é a desistência? A desistência é um instituto que tem na nossa legislação que diz assim, se o réu parar porque quer, para de agredir porque quer, ele não responde pela tentativa de homicídio. Ele responde pelas lesões que ele causou. Só que hoje está bem claro que ele não parou porque quis. Ele foi parado. Então, pelo relato das testemunhas, o próprio Eric disse que se meteu. Então, não dá para dizer que ele parou porque quis. Vamos lá. Se os senhores olharem... Põe no PDF lá, por favor. Aqui, para mim, a página 143. Na versão do acusado, eu não tenho problema nenhum de acreditar em ninguém, desde que a história contada faça sentido com o que tem no processo, com o que a gente sabe pelas testemunhas que aconteceu. O réu, quantas vezes ele falar, ele pode mudar o que ele diz.
O acusado ele só falou em juízo e falou hoje, alegando aquela mesma história que ele falou aqui para os senhores, de que tinha acontecido episódios meses antes, em que ele foi agredido pela vítima, e que naquele dia, quando ele foi lá para vender um peixe, entregar um peixe, não entendi direito, aqui ele disse que foi entregar o peixe para o Edilson, hoje ele disse que foi atrás do Ricardo. Do nada, segundo ele, a vítima foi para cima dele. Aí depois ele disse que quando ele foi lá no barracão, atrás, não sei se do Edilson ou do Ricardo, lá nessa audiência, que eu fiz também, ele disse que desceu com a faca na mão. Quando eu subo assim, eu tô tipo com um material assim de cortar peixe na mão. E hoje já amenizou um pouco, que não subiu na mão, subiu no bolso. Por que eu estou mostrando isso? Porque ele vai mudando de acordo com o que vai melhorando a situação dele. E eu respeito. Tanto respeito que os senhores não me ouviram dizendo ao final para ele que eu não acredito nele. Eu venho aqui e mostro as provas para os senhores. O réu de terça-feira chegou aqui, sentou aqui e disse para a gente que a vítima tinha caído em cima de uma mochila e que dentro dessa mochila estava a faca. Por isso que ela foi furada nas costas. Os réus falam coisas que nem roteirista de novela às vezes consegue imaginar. E nenhuma vez os senhores vão me ouvir dizendo aqui que é mentiroso ou que eu não acredito nele. Eu vou mostrar, fazer meu trabalho. Eu estou mostrando para vocês pelas provas do processo. Porque não veio mais gente. Porque a fama dele lá não era boa. Que o que se tem no processo é que, por razões que a gente não entendeu, ele foi para cima da vítima e deu esses golpes e foi parado pelo irmão. E de lá ele fugiu. Isso, para o direito, é uma tentativa de homicídio. Não porque o que ele fala, mas pelo que ele fez. Porque quem faz dar essas facadas, ainda que cortando, sabe que pode matar. Aí ele vem e diz para os senhores que ele estava em legítima defesa. Que também, do nada, foi atacado pela vítima e ele se defendeu. Volta lá no slide. A legítima defesa é a tese jurídica mais presente nos crimes dolosos contra a vida. Né? Afinal, uma das, né, tem outras, perdão, mas a mais famosa, vamos dizer assim, exceção, que o Estado diz pra gente, aqui você pode matar, que você não vai ser responsabilizado. Você só pode matar sem ser responsabilizado se for para você não morrer. Ou se for para você salvar alguém que está na iminência ou está sendo atacado. E pode vir a morrer por conta disso. E quando isso acontece, é aqui no 23. Não basta eu chegar aqui e dizer. O réu chegar aqui e dizer. É preciso que tenha alguma prova, alguma coisa, além da palavra dele, que demonstre que o que ele está falando é verdade. Quem tem o ônus da prova é quem alega. Então, no momento que eu estou alegando para os senhores que ele deu essas facadas, como ele próprio disse que deu, e que ao dar essas facadas na interpretação jurídica de alguém que não tem nenhum lado para defender, é de quem sabe que poderia matar, eu estou mostrando para os senhores que tinha dolo, que o crime só não foi para frente porque alguém se meteu, não foi porque ele parou, e que o crime aconteceu de uma forma em que a vítima foi surpreendida. Não estava ali esperando ser atacada, e não se podia exigir outro comportamento da vítima que estava ali com a sua filha no local, a não ser se defender do que estava acontecendo. Do ataque que estava acontecendo. A partir do momento que ele vem para os senhores e diz que ele estava em legítima defesa, que ele que foi atacado, isso também tem que ser provado. De alguma forma, tem que se dar credibilidade ao que ele diz. Por isso que o ônus de quem alega é de provar. E só ele fala que ele foi atacado. A própria vítima, esqueçam do comportamento, esqueçam o depoimento da vítima.
Mas tem um policial que disse que esteve lá no local e que informalmente pessoas falaram para ele que foi ele que começou a situação. E por que essas pessoas não vieram? Infelizmente é isso que os senhores vão ver sempre. Porque tem medo de se meter na história. Não é porque, pelo menos o que está dizendo aqui é que estão com receio dele. E não com receio da vítima. Às vezes a vítima é tão pior que o acusado. Os senhores vão ver aqui crimes que é de bandido matando bandido, criminoso matando criminoso. Mas quem está sendo julgado aqui não é a vítima. Inclusive tem um artigo na nossa legislação dizendo que a vítima não pode ser revitimizada no tribunal. Ou seja, eu não posso ficar falando dela como uma justificativa para ela ter sido atacada. Assim como acontecia, hoje não acontece tanto, mas acontecia muito nos feminicídios, de quase se dizer aqui com outras palavras, de que a mulher quase pediu para morrer. Se falando mal da mulher, que é isso, que é aquilo, que é isso, que é aquilo. Quem está sendo julgado aqui não é a vítima. Mas hoje a gente pode falar que a vítima desse processo, desse caso, pelo menos o que as testemunhas falaram, não era do mesmo perfil que o acusado. Era um homem trabalhador, trabalhava numa escola, trabalha até hoje, e que não tinha outras passagens pela polícia. Tudo isso os senhores têm que considerar para ver que peso dá para cada história. Da vítima, que sempre contou com a mesma história desde o inquérito de como aconteceu a situação, que também não entendeu o motivo de aquilo ter acontecido, porque naquele dia, naquela hora, não teve discussão, não teve xingamento, não teve porrada, não teve nada. Teve só o acusado chegando com essa faca. E ela se defendeu. E foi ferida. Se ele está dizendo que ele foi atacado, tinha que ter pelo menos alguma coisa aqui para dizer nesse sentido. E o que eu vejo é que o que parece, como o próprio relatório do investigador disse, e o policial disse aqui, foi ele que foi lá atacar. Mas ninguém quis vir falar, porque sabe que depois não tem policial lá no Curuai. Fica longe. A polícia não vai estar lá para proteger. Então ninguém se mete. Então quem alega legítima defesa, ou quem alega o privilégio, que os senhores vão ouvir muito também, não sei se eu coloquei aqui, mas pode passar para o 25. Quem alega alguma dessas teses, a legítima defesa é para ele ser absolvido. O privilégio é uma causa de diminuição da pena, que acontece algumas vezes, em que a vítima é quem provoca o acusado. Faz com que ele perca o juízo, que ele perca a cabeça, seja porque bateu, seja porque xingou, seja porque fez algum gesto. Essa provocação pode ser qualquer uma. E faz com que o réu aja como agiu, perdendo a cabeça. Quando isso acontece, se prova, e isso muitas vezes acontece, já vi júri que a vítima foi lá, desligou a luz do réu, o cara perdeu a cabeça e deu uns tiros nele lá, não morreu. E que eu falei, não, aí pegou pesado. Perdeu a vítima teve um comportamento que fez com que o réu perdesse o filtro e fizesse a besteira. Ele tem que responder pelo crime, mas a pena dele é menor. Isso que é o privilégio. Mas tanto o privilégio quanto a legítima defesa, elas têm que ser provadas. Não basta só alegar. Tem que ter fundamento no processo para a gente reconhecer. Muito vai se falar para os senhores, e é porque existe mesmo, e deve ser reconhecido, com base naquele raciocínio de que é melhor um culpado solto do que um inocente preso, o princípio indúbio pro réu. Ele existe na nossa legislação penal. Só que esse princípio indúbio pro réu, ele só favorece o réu se as dúvidas forem em relação à materialidade e à autoria. Se eu estou em dúvida se o crime aconteceu, e aqui a gente não tem como ter dúvida, porque a vítima foi lesionada, ou se eu estou em dúvida de quem foi que lesionou ela. Aqui também a gente não tem essa dúvida, porque ele mesmo diz que lesionou. Aí depois a gente vai ver se o que ele fala tem sentido ou não. Mas eu tenho autoria e tenho materialidade. Então eu não tenho dúvida para beneficiar ele. Aí ele traz a dúvida, porque ele traz toda essa história de 4 meses atrás do bar, que segundo a vítima foram alguns anos. Depois ele traz a história do Halloween, que deve ter sido no ano anterior. E depois ele fala desse dia que foi a vítima que foi para cima dele. Mas é só ele que fala isso. E tudo que tem no processo indica que o que aconteceu foi como a vítima falou, e não como ele está falando. Ele implanta a dúvida para chegar aqui, sempre vai ter duas versões. Mas a partir do momento que esta situação que ele traz de legítima defesa, ou poderia trazer de privilégio,
seja para tirar a responsabilidade dele ou para diminuir a pena dele, ele tem que provar. Pelo menos de alguma forma tem que fazer sentido no processo. Porque todo réu vai trazer alguma coisa. E isso não quer dizer que haja dúvida. Porque se eu tenho a prova de que alguém foi ferido, ou que alguém morreu, ou que foi ele que fez, eu tenho crime. Aí se ele alega que foi legítima defesa, ou que ele foi provocado para fazer isso, ele tem que demonstrar de alguma forma. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu não visualizo isso aqui no processo. E quando os senhores forem responder, desce aqui, por favor. Não sei onde eu deixei. Aqui, 31, eu acho. Quando os senhores forem responder, dizer para a gente qual o entendimento dos senhores, isso é feito por meio de perguntas bem simples, que o doutor Gabriel vai explicar, e os senhores vão dizer que estão prontos para responder. Eu não sei se vão ser essas, porque depende das teses da defesa. Né? As teses da defesa, técnica, nem sempre são as mesmas da defesa dele. Pela defesa dele, foi legítima defesa só. Mas a defesa técnica pode aqui até negar a autoria se quiser. Não está presa ao que ele diz. Então pode trazer outras versões. Por isso eu não sei quais perguntas virão, todas, porque vai depender das teses técnicas. Mas, segundo a defesa dele próprio, seria assim. Que a defesa dele foi de legítima defesa, a versão dele. Essas perguntas os senhores vão responder com um papelzinho. E ninguém vai saber o que os senhores responderam. Porque sempre que chega no quarto voto, no sim ou no não, a gente para. Pode acontecer de chegar no 4-3, porque tira um sim, tira um não, tira um sim, tira um não, aí pode acontecer de conferir todos. Mas a gente nunca vai saber quem deu sim e quem deu não. Então, os senhores têm garantido o sigilo, para que os senhores votem de acordo com o que os senhores acham. E não tenham receio, como as testemunhas lá do Curuai, de dar a cara a tapa e dizer o que viram, com medo de represália, porque que não vai ter como ter represália, porque ninguém vai saber como os senhores julgaram. A primeira pergunta sempre é da materialidade. Essa pergunta, em resumo, é para os senhores dizerem se a vítima, que é o Denaidson, foi ferido, foi machucado. E o laudo lá, e aquela fotinho que eu mostrei para os senhores, é que sim, ele sofreu cortes e escoriações. Isso aqui é materialidade. Se foi grave, se não foi, porque foi, quem deu, não é analisado agora. É só se a vítima foi ferida. A segunda pergunta é, vocês já me disseram que ela foi ferida. A segunda pergunta é quem feriu ela? Quem machucou a vítima? Quem fez aquelas lesões na vítima? Sejam lesões que não a mataram ou sejam lesões que a levaram à morte. Quem foi que fez? Aqui nem o réu nega. Ele mesmo disse que foi ele. E é nesse momento aqui, os senhores não têm que avaliar o porquê, se foi legítima defesa ou não, qual foi o motivo, a razão, a circunstância. É só se quem deu o golpe, ou os golpes, quem fez esses ferimentos na vítima foi o acusado. Aqui também não tem, nem ele nega. Então, aqui está tudo certo. E na visão do Ministério Público, para cá também. Mas aí vai ter os embates entre a defesa e o Ministério Público. Essa pergunta, independente da tese jurídica da defesa dele ou da defesa técnica, ela é um quesito obrigatório. E aqui eu sou sempre honesta com os senhores. Por ser um quesito obrigatório, isso quer dizer que os senhores podem absolver qualquer réu. Porque essa pergunta, mesmo que o réu sente aqui e diga para os senhores, olha, fui eu que fiz, eu errei, realmente, eu queria matar, me arrependi, pode me condenar porque eu mereço ser condenado e eu quero ficar preso. Mesmo se ele chegue, isso nunca aconteceu, mas se acontecesse, a gente tem que perguntar. Porque é um quesito obrigatório. Então isso quer dizer, sendo honesta, que os senhores podem absolver. Mas tem uma grande distância entre poder e dever. Então os senhores podem até querer, aí só os senhores podem saber, mas eu digo aos senhores que os senhores não devem. Porque aqui a gente tem prova da materialidade, aqui a gente tem prova da autoria, que não foi legítima defesa, que não tem um fundamento jurídico ou fático para que ele não seja responsabilizado pelo que ele fez. Geralmente, a tese jurídica que entra aqui é a da legítima defesa. É aqui nessa pergunta que os senhores vão dizer se os senhores acreditam na versão dele ou na versão do Ministério Público com base nas provas dos autos
de que ele que foi atacar. Ou se vocês acreditam que ele foi atacado e revidou. É aqui nesse momento que vocês fazem a análise da legítima defesa. Aí ele pode dizer assim também para vocês, eu estava em legítima defesa e me excedi. Passei do limite. Só que como a gente está vendo aqui, não foram muitas lesões para ele dizer que se excedeu. Se defendeu além do que se esperava. Porque pode acontecer da pessoa estar em legítima defesa, mas lembra lá dos quesitos? Tem que agir de forma moderada e proporcional à agressão. Então, a partir do momento em que você passa do ponto de se defender, a legislação diz que você tem que responder por esse excesso. Mas aqui eu não sei nem como falar em excesso, porque nem foram tantos golpes que ele deu. E para eu falar em excesso de legítima defesa, eu tenho que ter a legítima defesa. E eu estou dizendo para os senhores, com base na análise das provas, que eu não enxergo legítima defesa aqui. Mas eu estou passando só para, caso venha isso, os senhores entendam. Então, é aqui nesse momento, os senhores vão dizer se vão absolvê-lo ou não. Seja porque acreditam na versão dele, que na minha interpretação não tem um respaldo nos autos, apenas a palavra dele. Ou, se os senhores entendem como Ministério Público, que ele tem que ser responsabilizado porque houve um crime. Aí depois é que os senhores vão dizer qual foi o crime. Se ele mudou, lembra lá do começo, ótimo. Mas isso aqui não quer dizer que ele tem que ser absolvido. A gente não somos aqui um tribunal de clemência, um tribunal de perdão. Nem quando a vítima, e geralmente isso acontece muito nos feminicídios, nem quando a mulher senta aqui e diz, eu perdoo ele, doutora, eu não quero que ele seja preso, eu quero que ele volte para casa. Acontece. Mulher que leva a facada no pescoço, nas costas, eu já vi. Isso eu nunca esqueço. E senta aqui e diz, não, mas ele não fez assim não, eu não queria me matar não. E ele foi condenado. Porque não depende do que a vítima quer, não depende dele ser a boa pessoa que ele já diz que se tornou, que já percebeu que ele estava no caminho errado. Porque lá atrás, em 2025, ele errou. E ele tem que responder, tem que ser responsabilizado. A próxima pergunta é, vocês entendendo que ele cometeu um fato que tem que ser responsabilizado, agora vocês vão dizer qual é esse fato. Porque possivelmente na defesa técnica, caso os senhores não tenham credibilidade à legítima defesa, a defesa técnica tem que esgotar todas as teses que possam trazer algum benefício para o réu. E possivelmente a próxima, e sempre existente nas tentativas, até mesmo nos homicídios, é raro, mas tem, dizer que a pessoa não queria matar. E aí é aqui que os senhores vão analisar. Não com base no que ele diz. Porque nem o réu quer matar. Segundo ele queria se defender. Mas com base no cenário que a gente tem. De quem, por uma razão que a gente não descobriu, pega aquele objetozinho lá. Se fosse realmente maior, como disseram as testemunhas aqui, o estrago tinha sido pior. Mas era bem pequenininho. Que pega aquele negócio lá. Segundo ele desceu com esse troço na mão. E a vítima disse que já viu ele com essa faca na mão. Mas hoje ele já disse que estava no bolso, depois ele pegou com a mão. Claro, né? E vai para cima da pessoa. E aponta esse objeto. E corta essa pessoa. Seja cortar ou seja perfurar. Tudo é tentativa de homicídio. Por que tentativa? Porque a vítima não morreu. E por que ela não morreu? Porque as agressões não continuaram, porque alguém interviu. E é aqui essa pergunta é meio complicada, mas aqui basicamente os senhores vão dizer se a forma como ele agiu, ele queria matar e não conseguiu, porque o Eric se meteu, ou, segundo possivelmente a defesa técnica vai dizer, na verdade ele não queria matar, ele só queria lesionar, só dar um susto na vítima. Então é aqui que vocês vão dizer se é doloso ou se é culposo. Se entenderem como eu, afinal eu não posso entrar na cabeça dele, mas eu posso dizer que pelo bom senso, qualquer pessoa que pega uma faca daquela e faz isso sabe que podia matar. E que foi como as testemunhas falaram, não como ele está dizendo. Ele, dando aqueles golpes que cortaram e escoriaram a vítima naquelas regiões lá, desejava produzir o resultado morte ou assumir o risco de produzir o resultado morte, dando início a um crime
de homicídio que somente não se consumou por motivos alheios à sua vontade, quais sejam a intervenção de terceiras pessoas, de terceira pessoa que interrompeu as ações, se os senhores responderem sim, os senhores vão ver a placa na hora que a gente vai levantar. Se os senhores responderem sim, os senhores vão estar entendendo como eu, de que pela lógica e pelo bom senso, quem faz isso sabe, pode ser até que não queira, mas para o direito sabe que podia matar. Isso é dolo. E que só não aconteceu o pior porque alguém interviu e a vítima foi logo ser socorrida. Não é com base naquela resposta daquele quesito lá que vocês vão dizer se a vontade dele era de matar ou não. Porque perigo de vida não teve. As escoriações e os cortes que a vítima teve não gerou perigo de vida para ela. Mas isso não responde a essa pergunta. O que responde a essa pergunta é toda a situação fática que a gente tem. O comportamento dele, o comportamento da vítima, a história passada deles. Como ele agiu depois. O que ele fez depois. Ou se vocês entendem, possivelmente, como a defesa técnica vai dizer, que quem pega aquela faquinha lá e aponta para outra pessoa, conseguindo cortá-la e escoriá-la, só queria lesionar, aí os senhores passam a bola para o doutor Gabriel e ele vai analisar, porque os senhores não julgam crimes de lesão, a não ser que seja conexo com homicídio. Os senhores julgam só crimes dolosos contra a vida. Então, aqui, dizendo sim, os senhores vão estar dizendo que houve uma tentativa de homicídio, como eu estou sustentando para os senhores. E quem tem que ser responsabilizado por isso? A pena é o doutor Gabriel que escolhe. Ou se vocês entendem que não, respondendo não, de que, na verdade, quando ele fez isso, ele não queria matar ninguém, ele só queria lesionar. E a última pergunta diz respeito à única qualificadora que tem no processo, que é a do inciso 4º. Essa qualificadora, eu sempre digo que os senhores devem interpretá-la se colocando sempre no lugar da vítima. Qualquer processo, não só nesse, qualquer um que tiver essa qualificadora, os senhores passam o filme da história que se contou aqui pelas testemunhas, né? Eu gosto muito de ler. E por isso que eu gosto que as testemunhas... Eu pergunto muito. Porque eu quero que as pessoas detalhem o que elas viram para tentar me colocar lá. Porque quando a gente lê um livro, o autor consegue colocar a gente lá na história. Por isso eu pergunto muito, para que as pessoas coloquem os detalhes. Para a gente imaginar. O que eu imagino? Eu já fui lá no Lago Grande, já fui lá no Curuai. Eu imagino esse barracão. Eu acho que até já fui nesse barracão. Imagina um barracão cheio de gente, toda a população lá, as casas perto, porque não é grande, mas não é tão grande. Como as vítimas relatou e seu irmão, perto da porta, ele chegando com a faca, eu imagino tudo. E isso que os senhores têm que fazer. Com base no que foi dito aqui, passa esse filme na cabeça de vocês de como essa história aconteceu. Porque os senhores acham que faz mais sentido na versão dele e na versão do Ministério Público. Na versão do Ministério Público, quando a gente passa esse filme, a vítima foi surpreendida, ela não estava esperando aquilo. O fato de eles terem um desentendimento, um entreveiro anterior, seja de 1 mês, 2 ou 5 anos atrás, não muda a surpresa do ataque. Que pode dizer isso para você, mas ele já tinha um entreveiro. Isso quer dizer, então, que a pessoa tem que ficar o tempo todo em alerta, achando que vai ser atacada? Não. Eles tinham uma situação anterior, a gente não conseguia esclarecer exatamente o que era de fato. Mas, naquela hora lá, não teve provocação, não teve soco, não teve nada. O que teve foi o acusado chegando com essa faca. Hoje, ele disse que estava no bolso, mas antes ele disse que estava na mão. E a vítima, prontamente, com sua filha lá, não podia fazer nada, foi atacada. E eles brigaram. Se defendeu do que quem estava com o objeto era ele. E a forma como isso aconteceu se enquadra nessa qualificadora, de que ela foi surpreendida, ela não estava esperando, não estava armada, se colocando no lugar da vítima, na forma como foi relatado aqui, na interpretação do Ministério Público, do jeito que aconteceu, sem discussão, sem briga, sem xingamento, sem nada, porque ele tinha acabado de chegar, assim como a vítima e seu irmão também tinham chegado há pouco tempo atrás, e a confusão aconteceu, a vítima foi surpreendida e estava numa situação em que as suas chances de se defender foram só diminuídas. E para essa qualificadora, ou diminui ou anula. Basta qualquer uma das duas situações. A anulação geralmente é quando a pessoa está de costa ou está dormindo, que realmente não está vendo nada. Mas se a ação, no mínimo, só diminui a chance dela se defender, porque ela foi surpreendida, não estava esperando aquilo acontecer, não teve uma discussão na hora, não teve um xingamento, não teve nada que fizesse com que a vítima, naquele momento, esperasse o ataque, se enquadra essa qualificadora.
As qualificadoras são motivos, circunstâncias, situações que devem ser extraídas dos fatos para qualificar o crime. Não é que o Ministério Público quer sempre o pior, a pena pior. Porque tem defesa que chega aqui, enche a boca e diz isso. Que parece que a gente sempre quer o pior. E eu digo para os senhores que eu, pelo menos, só peço o que as provas me mostram. Várias vezes já pedi para tirar a qualificadora, algumas, essa ou outras, porque pelo que chegou aqui no processo, no dia, e o que tinha no processo, não me convenceu de que foi daquele jeito. Eu não tenho obrigação nenhuma de buscar o pior para o réu. Eu tenho a obrigação de buscar o que eu acho que é justo. Porque eu não tenho compromisso com ninguém. Nem com ele, nem com a vítima. Eu tenho compromisso com o que a minha consciência e as provas do processo estão me mostrando. E que as provas do processo estão me mostrando é que isso aqui não foi legítima defesa. Por uma razão que a gente não sabe, ele resolveu fazer isso aquele dia. Sem ser provocado, sem ser xingado. E ao agir da forma como ele agiu, cortando e escoriando a vítima, isso evidencia que a intenção dele, ou no mínimo ele sabia que podia trazer o pior para a vítima. E só não aconteceu porque o irmão da vítima lá se meteu, como foi dito aqui, e está bem claro. E por isso ele tem que ser responsabilizado por essa situação. Lembrem que nós não somos aqui um tribunal de clemência, um tribunal de perdão. A gente só colhe o que a gente planta. E, infelizmente, lá em 2025, o Ronald plantou isso. E ele tem que ser responsabilizado por isso que ele fez. Se ele mudou, bom, porque a pena dele não vai ser alta. Tentativas, as penas... Eu não fiz as contas aqui, mas 7, 6, depende. 8. E nunca fica preso. Tudo. Corta aí da metade para baixo, sempre. Infelizmente, ele errou aquele dia. E o que ele está falando não tem base no que está no processo. Porque tudo me mostra, como eu falei para ele, não tem nada contra ele. O que eu estou falando é com base no que eu tenho no processo. De que ele é o típico rapaz novo, do Curuai, do interior, que não trabalhava, que acabou se metendo com as drogas, que as drogas estão aí, acabando com a vida de um monte de gente. E nesse dia, fez o que fez. Se ele já não usa mais droga, se ele vai estudar, trabalhar, ter a família dele, não fazer mais esse tipo de coisa, eu fico bem tranquila e dou parabéns e torço para que seja verdade. Mas isso, infelizmente, não apaga o que ele fez. Porque muitas vezes os réus dizem isso aqui só da boca para fora. E a gente não pode confiar no que eles dizem. Os senhores vão ver aqui réus sentando chorando, com imagem de Nossa Senhora, com um terço na mão, pedindo para aqui, dizendo que eles mudaram, querem perdão. E a gente não sabe se é verdade ou não. Mas se for verdade, eu quero acreditar que seja verdade, isso é bom para ele. E para a gente, porque ele não vai ficar preso para sempre. Para que ele seja responsabilizado pelo que ele fez. E essa a justiça que eu entendo cabível nesse processo, porque aconteceu uma tentativa de homicídio, existia vontade, porque ele sabia que podia matar. O fato de não ter sido furos profundos, ou não terem sido vários, ou não ter sido grave, isso não indica a intenção dele. É a interpretação do comportamento dele que indica. E a gente não pode achar que quem dá golpes de faca em outra pessoa nesses locais não sabe que pode matar. Senão a gente vai ter... Ninguém vai vir mais a júri. Não vai ter mais crime de homicídio. Porque ninguém sabe, vai dizer que não sabe. Aqui usem o bom senso, usem a lógica, usem o que tem no processo. Avaliem tudo que vai ser dito para os senhores e, de acordo com suas consciências, façam a justiça que os senhores entenderem cabível ao acusado pelo que ele fez lá em 2025. Porque ele errou. E esse erro foi uma tentativa de homicídio. Que ele precisa ser responsabilizado. Que só não foi pior porque teve gente lá que se meteu. O porquê realmente a gente não sabe. Mas isso não quer dizer que não tenha acontecido. Lembrem aqui a história do nada. Como é que é? Nada acontece do nada. Mas na versão dele também nada aconteceu do nada. E vejam que faz mais sentido para os senhores.
e entreguem a resposta que os senhores, como sociedade, esperam que, se qualquer pessoa que agir como ele, receba uma reprimenda devida pelo que aconteceu, porque não houve legítima defesa e nem houve nenhuma razão para que a pena dele seja diminuída ou diferente, porque ele não foi provocado naquele dia. O histórico passado deles naquele momento lá não se compreendeu se teve alguma relação, porque se tivesse se compreendido, a gente poderia ter outra qualificadora da motivação e não há. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês e façam justiça. Obrigada. Certo, boa tarde a todos. Meu nome é Samuel, sou defensor público para quem não me conhece. Gostaria de iniciar sempre cumprimentando o Dr. Gabriel, juiz que preside essa sessão. É a certeza que a gente terá um julgamento imparcial, com ordem, com a presença do Dr. Gabriel. Os cumprimentos ao Ministério Público, doutora Mariana, grande promotora de justiça, fazendo a sua função, e que pese as divergências que há de teses entre a gente, há um respeito mútuo entre nós, certo? Vocês nunca vão ver bate-bocas como vocês assistem em filmes. Sempre será discussões de teses jurídicas, tá? Posicionamentos. Até porque ninguém é dono da razão. Vocês estão aqui exatamente para exercer a função de juízes, né? E dizer no final se a prova tende mais para um lado ou para o outro, tá? Então, os cumprimentos ao Ministério Público, aos estagiários de Direito. Hoje cumprimento em nome aqui do Felipe, aqui, os acadêmicos que nos auxiliam, o serventuário de justiça na figura do Roosevelt, os cumprimentos da defesa, aos familiares do réu. Saiba que eu darei... tá faltando chamar o réu, né? Já foi chamar, né? Aos familiares do réu, acredito que a mãe e a irmã do réu que estão presentes, sabia? A mãezinha chorando aí, o júri todo. Saiba que eu darei meu máximo com todos os júris. A gente tenta, tá? Mas a decisão aqui está aqui nas mãos dos jurados. Eles irão analisar a visão da defesa, já viram a visão da acusação e no final irão dar o veredito. Darei meu máximo mostrando aqui o ponto de vista aqui da defesa ao caso. Ao nosso amigo Ribeiro, ali em seu nome, já saúda aí a polícia militar, certo? E por fim, vossas excelências que hoje estarão fazendo justiça aqui na vida do réu e na vida da vítima, tá? O crime é até um crime recente, ele é de maio do ano passado, né? Então não faz nenhum ano que ocorreu o fato. E já está aqui na mesa aqui para julgamento para vocês decidirem sobre esse fato. O acusado se encontra preso desde o dia do fato, certo? Então hoje vocês poderão dar essa resposta. Pode prosseguir, Felipe, por favor. Antes de iniciar, sempre eu gosto de fazer um breve histórico sobre o Instituto do Júri, pois acredito que deva ser o primeiro júri de vocês. Não sei se vocês já tiveram experiência antes com o Tribunal do Júri, provável que não. Então sempre eu gosto de fazer um breves palavras sobre o Tribunal do Júri, de onde surgiu, para que vocês se sintam mais à vontade aqui na hora de julgar, tá? E entendam o que é que estão fazendo, qual é a missão de vocês aqui no dia de hoje, tá? Então, é dito que o Tribunal do Júri foi criado há mais de 1000 anos atrás, certo? Na Grécia Antiga, e esse Instituto do Júri ele evolui de sociedade para sociedade. Lá na Inglaterra, na época do rei João Sem Terra, por exemplo, o número de jurados era o número de 12, e esse número de 12 já era fazendo referência aos discípulos de Cristo. Quando a decisão de um conselho de sentença era tomada, dizia-se então que era uma decisão divina e deveria ser observada já, vendo então aquele princípio da soberania dos vereditos. Crimes específicos iam ao Tribunal do Júri naquela época, como crimes contra a coroa e crimes de bruxaria. E esse Instituto do Júri ele evolui de sociedade para sociedade. A gente vê Ana Vitória, né? A gente vê Ana, que, por exemplo, nos filmes americanos, a gente às vezes vê casos cíveis e criminais indo a tribunais do júri. Já aqui no Brasil, nossa legislação coloca somente os crimes dolosos contra a vida para ir ao Tribunal do Júri, Letícia, certo? Então, somente os crimes dolosos contra a vida, no caso, o homicídio, que vão ao Tribunal do Júri. Ou seja, vocês nunca irão ver aqui crimes de roubo, estupro, é somente crimes dolosos contra a vida, crimes de homicídio, tá? E este crime, e esse Instituto do Júri, ele tem algumas características, como, por exemplo, essa soberania de vereditos. O que vocês decidirem hoje, o doutor Gabriel ele é obrigado a seguir, pois os juízes hoje aqui são vocês, tá? Então, se vocês, por exemplo,
entendem que deve condenar e o doutor Gabriel pensa que deve absolver, não interessa hoje a opinião do doutor Gabriel. O que vocês decidirem deve ser observado. Tá? Vocês, então, vocês que têm a soberania, certo? Aqui no Instituto do Júri, a gente vê a democracia funcionar de maneira plena. Porque às vezes a gente vota nos nossos políticos, né? Pensa que eles vão fazer uma coisa e fazem exatamente o oposto. No júri não, vocês aqui estão em números de 7, alcançando-se a maioria dos votos para condenar, para absolver, para dizer que é caso de lesão e não homicídio, é parada a votação. Já garantindo aqui o sigilo das votações. Esse número de 7 aqui não é o número à toa. Alcançando-se a maioria de votos, é parada a votação. E o doutor Gabriel é obrigado a seguir a maneira que vocês decidiram, a maneira que vocês votaram. Tá? Vocês nunca irão ver um júri ou condenando por unanimidade ou absolvendo, inocentando por unanimidade. Se o júri é unânime, ele é nulo. Por quê? Porque não teria o sigilo. Todo mundo saberia que o voto teria sido unânime para o sim ou para o não. Ou seja, alcançando-se a maioria de votos, a 4 votos, é parada a votação para que seja garantida este sigilo das votações. Tá? Então, as características do júri é essa: sigilo das votações, soberania dos vereditos e somente esses crimes dolosos contra a vida que vão a tribunal do júri. Em 99% dos casos é crimes de homicídio. Há esse outro porcento, que seria casos de crimes de aborto, infanticídio. Temos também os feminicídios, que infelizmente é bastante comum, tá? São bastante comuns, mas são esses os crimes que vão ao tribunal do júri. E por que o crime de homicídio vai ao tribunal do júri? Não esses outros crimes, como estupro, roubo, estelionato, vão ao tribunal do júri. Porque o crime de homicídio, diferente de outros crimes que a gente vê, como roubo, estupro, são crimes que qualquer um de nós pode cometer. Aí veja bem, a Juliana pode chegar para mim: doutor, eu nunca vou cometer o crime de homicídio. Mas veja bem, o crime de homicídio, por circunstâncias da vida, pode ser que qualquer um de nós cometemos um crime de homicídio. Faz de conta que um belo dia você chega em casa e alguém está mexendo com um ente querido seu, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, uma irmã. Você vai fazer o que tiver ao seu alcance para repelir aquele agressor. E ao repelir, em vez de apenas você imobilizar e ligar para a polícia, às vezes você pode vir e se exceder e matar essa pessoa. Se você matar, mesmo estando na sua casa, vai chegar lá depois o Ministério Público: por que é que você não imobilizou e não ligou para a polícia? Você vai responder por homicídio, porque você se excedeu. Ou faz de conta que um belo dia você está lá, foi para um bar, certo? Tomou uns drinks, ou uma cerveja, e ao você estar indo para a sua residência, você acaba que atropela alguém, e essa pessoa vem a falecer, você cometeu um homicídio no trânsito. Você pode vir também assentar aqui no banco dos réus, certo? Um belo dia, há umas 2 semanas, eu vi um caso de uma mulher que tinha matado, cortado o pênis do cara que tinha abusado da filha. Sentou aqui no banco dos réus e foi absolvida. Então, assim, são casos que, por ser um crime diferente daqueles outros, como estupro, roubo, são crimes que qualquer um de nós, por circunstâncias da vida, podemos cometer. E por isso que o legislador entendeu que este tipo de crime deve vir para a sociedade julgar. Então, o júri é o julgamento da sociedade pela sociedade. A sociedade que vai julgar os seus semelhantes em crimes como este, que qualquer um de nós pode cometer por circunstâncias da vida. Certo? Então é isso que prevê a nossa legislação. Pode prosseguir. E veja bem, não sou advogado, sou defensor público. O que isso significa? Eu não conhecia o Ronald, tá? Vim conhecê-lo hoje. Não conhecia, não sei da sua história de vida. Todos, independente do que façam, independente do crime que a pessoa cometa, tem direito a um advogado escolhido por ele mesmo, certo? Por sua família. Porém, muitas vezes as pessoas não têm condições de contratar um advogado. E o processo ele não pode andar se não tiver um advogado. Então a gente só vai ter a figura do juiz e do estado de acusação na figura do promotor ou promotora, e não teremos a defesa. Qualquer julgamento de processo criminal é necessário ter alguém pelo réu. Todos têm direito à defesa.
então o processo não vai andar. Então a gente vai chegar ao tempo lá do nazismo, de novo, onde a gente só tinha a figura do estado da acusação e do juiz, a pessoa não tinha direito à defesa. Então, o Estado, nesses casos, fornece um defensor público, certo? Para atuar perante essas pessoas, assistindo a essas pessoas, ajudando essas pessoas de alguma forma. Então, as pessoas iriam ir a julgamentos sem a devida assistência jurídica. Então, eu sou o defensor público que está responsável por esta vara criminal aqui do júri. Por isso que, provavelmente, nesses próximos 3 meses que vocês estão munidos dessa função aqui de jurados, vocês irão me encontrar bastante. Às vezes terão colegas que irão me substituir, mas na grande maioria das vezes vocês irão me encontrar, por esse prazer, certo? E a defensoria não atua apenas em casos criminais, mas também atua em casos cíveis, certo? Quando tiverem problemas de quiserem divorciar, pensão alimentícia, problemas com registro civil, problemas diversos de direito do consumidor, podem procurar a Defensoria Pública. A Defensoria Pública ela atua para aquelas pessoas que não têm condições de contratar advogado. Se você se enquadra no perfil da Defensoria, pode nos procurar, certo? Então, não conhecer o réu, ele é uma pessoa pobre, humilde, como vocês podem observar, lá da Vila Curuai. A maioria dos crimes, infelizmente, acaba que vem para a Defensoria, mas o que a gente observa, pela própria história de vida do réu, pode prosseguir. Pela própria história de vida do réu, a gente percebe que ele era um usuário de drogas e acabou que se envolveu nessa briga. A gente não sabe realmente como aconteceu, pois o depoimento da vítima ele é bem vago, do irmão da vítima também é bem vago. O réu também não conseguiu precisar a motivação que originou estas agressões. Mas o que a gente pode observar, pelo que foi relatado pelos policiais, pela vítima, pelo irmão da vítima e pelo réu, é que o réu ele é uma pessoa pobre, usuário de drogas, que estava realmente com problema com as drogas, por isso que tinha essas acusações de furto, que a gente sabe quando as pessoas mais humildes se envolvem com problemas de drogas, acabam que vão entrando neste mundo da criminalidade para tentar sustentar seus vícios. Infelizmente, isso é um problema social que o Brasil vive. Mas, o que está em julgamento hoje não é o histórico do réu, não é o furto que ele cometeu, ou se ele era usuário de drogas. Por isso que eu já trago até a foto aqui da deusa Temis, certo? Trago um versículo bíblico para vocês. Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Vocês não podem julgar devido ao histórico do réu, devido ao fato do acusado, Ronald, já ter cometido um furto, ou ser usuário de drogas. Vocês têm que julgar o fato do crime, a forma que aconteceu, o fato, certo, desta agressão, se ela se enquadra no homicídio, se ela se enquadra numa legítima defesa, ou se ela se enquadra numa lesão corporal. Certo? A gente não está julgando o passado, a gente não pode condenar o réu porque o réu cometeu um furto, porque o réu ele era usuário de drogas. O que ficou demonstrado, pelo menos para mim, e eu acredito que também deve ter ficado demonstrado para o Ministério Público, que havia um certo atrito entre o réu e a vítima. Havia uma certa desavença entre os dois que já teria ocorrido em 2 outros momentos, um no tal do Halloween e outro no tal lá do dia do bar, onde os dois parece que já teriam se estranhado antes, tá? Mas traga o versículo bíblico, não julguei segundo a aparência, não julgue então o réu segundo a aparência de ser um perfil de uma pessoa criminosa, não, se julgai os fatos, julgai segundo a reta justiça, pois quando vocês foram chamados aqui para serem juízes, jurados do réu, vocês são chamados a aplicar a lei de forma justa, para quem for cristão, católico ou evangélico. Lembrem que o reino dos céus é o reino dos justos, e vocês estão aqui hoje para aplicar justiça, para aplicar a lei, para serem justos. Então vejam os fatos como eles são e não julguem pela aparência, não julguem por ele ter um certo histórico. Julgar então os fatos. E vejam depois, ao final do dia, o que é justo,
o que é correto, o que é que a nossa lei manda. E é isso que o nosso papel é esse, é mostrar o que é que a nossa lei manda. E na visão da defesa, não é caso aqui de homicídio, como eu vou demonstrar para vocês. Pode prosseguir. Tá? Então, quais são as teses defensivas? Veja que desde o início, o acusado ele confessou que se envolveu naquela briga. Todavia, não é conforme a vítima fala, de outra forma. Veja que o caso de hoje, o que a gente tem é apenas a palavra do réu contra a palavra da vítima. Vítima não presta compromisso de dizer a verdade. O réu também não tem este compromisso de dizer a verdade. O irmão da vítima também não presta esse compromisso. Então o que a gente tem é o quê? A palavra de um contra o outro. E aí, quem está falando a verdade? O que me causou estranheza é essa falta da motivação. Eu e a doutora Mariana já fizemos diversos júris juntos. A gente sabe que todo crime tem alguma motivação, por menor que seja. Mas esse aqui a gente não conseguiu descobrir. A gente sabe que havia um certo entrevero entre os dois. Uma certa desavença entre os dois. Na visão do réu aqui, é caso de legítima defesa. A gente vai explorar por que é caso de legítima defesa. Mas se não for caso de legítima defesa, a gente tem outras teses que a gente vai explorando, uma por uma. Pode prosseguir, Felipe, por favor. Então, qual é a verdade? A gente tem a verdade real. A verdade real é aquela, como aconteceu. Se a gente tivesse uma câmera de segurança em todos os locais, ficaria muito fácil. Mas a gente não tem uma câmera, Sara, infelizmente, principalmente lá no Curuai. Infelizmente, muitos crimes desta natureza acontecem lá na Vila do Curuai. E quando chegam aqui no plenário do júri, é uma dificuldade nessa questão probatória. E na minha visão, houve uma falha na investigação. É muito cômodo para a polícia dizer: as testemunhas têm medo e não quiseram vir depor. Mas eu escutei informalmente algumas testemunhas. E elas falaram que teria sido o réu. É muito cômodo para a polícia falar isso. E dizer que não queria depor. Pergunto para os senhores. Quando chegou uma intimação para cada um dos senhores aí, Dona Débora, Ana Vitória, Adriano, Sara, Ray Anderson, Betícia e Juliana, vocês tiveram a opção de não ser jurados? Quando chegou a intimação lá, a ligação lá, olha, vocês estão intimados para serem jurados. Vocês tiveram essa opção de dizer, não quero ser jurado. Não tem. Não tem essa opção. Quando a pessoa ela é intimada para ser testemunha, ela é obrigada a vir depor. Você não tem a opção de dizer, eu não quero ser jurado. Não, você foi intimado, você vai ser. Se você não vier, você vai ser multado. Doutor Gabriel, eu botava o salário mínimo, um bocado de coisa contra vocês. E a testemunha, vocês vão observar, vocês estão começando agora essa função, Ray Anderson, de jurado. Quando a testemunha não vem, às vezes vocês vão ficar sentados aqui, chegam aqui 8 horas, o júri vai começar às 9h30 para 10 horas. Porque tal testemunha não chegou. Porque às vezes ela não vem, sabe o que é que acontece? Te manda lá o policial militar ir buscar lá, junto do oficial de justiça, até a casa dele, e o júri só vai começar quando a testemunha chegar. Então não existe essa, a testemunha não quer depor. É uma obrigação legal. Se ela for intimada, se eu pego o nome dela, pego o endereço, ela tem que vir depor. Se o policial civil diz, eu escutei informalmente a testemunha, por que que você não pegou o nome dela? Porque ela tinha a obrigação de vir depor. Não tem essa de, eu não vou depor porque eu tenho medo. Não existe isso. Porque para o réu falou que as testemunhas que estavam lá eram todos amigos da vítima. Estavam bebendo com a vítima. Para o réu ele estava vindo lá da pescaria dele. Então, a gente não tem testemunhas. O que é que a gente tem? A gente tem a palavra da vítima contra a palavra do réu. Aí a gente vai tomar agora a verdade absoluta, a palavra da vítima, e vai condenar o réu somente com a palavra da vítima e de seu irmão, que corrobora integralmente? O irmão, claro, que iria acobertar. A gente não tem como dizer, pelo menos eu não tenho como dizer, quem está falando a verdade.
Agora, eu posso condenar alguém com base em dúvidas? Não, não podemos. A questão é, infelizmente, quando vocês verem crimes que ocorreram lá na Vila Curuai, as provas sempre são difíceis. Sempre ficam faltando provas. Sempre é essa dificuldade. Aí querem vir aqui e condenar com base em dúvidas, com base em lacunas probatórias. Não dá. Pode prosseguir. Mas qual é a tese defensiva? É a da legítima defesa. Porque, de acordo com o réu, ele tinha ido lá, no início da tarde, né, por volta de 1 da tarde, e um tal de Ricardo, que estava tendo uma festividade naquele dia lá na Vila Curuai, um tal de Ricardo teria encomendado um peixe para ele. Ele foi lá 1 da tarde, foi encomendado peixe, ele passou a tarde pescando. Não estava à toa, estava pescando. E aí, quando ele retornou para falar com o Ricardo, aí Ana Vitória, quando ele chegou lá, já se deparou com a vítima. E a vítima parece que estava um pouco embriagada. E já começou aquela briga. De acordo com o réu, a vítima o atacou primeiro. E o réu teria se defendido. Aí veja bem. A gente agora tem que tentar olhar as circunstâncias, porque a gente não tem provas, né? Eu já passei deste ponto. A gente, infelizmente, era um local, como eu perguntei para a vítima, tinha mais de 100 pessoas, né? Estava tendo uma festa, tinha mais de 100 pessoas. Mas os policiais, todos que foram ouvidos aqui, foram incapazes de pegar o nome de mais uma pessoa, só pegaram do irmão. A polícia foi incapaz, o Ministério Público não requisitou, infelizmente teve essa falha. Certo? E aí? A gente não tem provas, a gente só tem a palavra da vítima e do réu. Então vamos lá, vamos tomar como se a palavra do réu fosse verdade. De acordo com o réu, então, ele chegou lá, foi atacado, e o que ele tinha era aquela faquinha pequena. Aquela faquinha pequena de cortar barriga de peixe, era só para abrir a barriga do peixe, aquela faca. Não era nem para tratar peixe, que a gente trata peixe com facão. Já já eu vou mostrar a foto dessa faca. Se o réu quisesse matar, se ele tivesse ido lá com a premeditação, com a vontade de matar, tivesse arquitetado este crime, ele não teria ido com a peixeira, com o teçado, com o facão. Mas ele foi com a faquinha desse tamanho aqui. No meio de uma festa de 100 pessoas. Ia conseguir matar alguém? A gente tem que analisar o processo como um todo. E o que é a legítima defesa? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E vou traduzir, vou tentar tirar o juridiquês para vocês entenderem aqui, certo? Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente os meios necessários, o acusado aqui, ao ser lá golpeado, certo? O Ronald aqui, quando foi lá, sofreu o primeiro golpe, ele usou os meios necessários para repelir aquele agressor, para repelir a vítima. O que é que ele tinha? Ele tinha apenas aquela faca daquele tamanho, amigo. E as mãos, né? Ele poderia usar as mãos, mas ele tinha em sua posse a faca daquele tamanho. E por que ele tinha aquela faca? Porque ele estava tratando peixe. Então ele somente tinha aquela faca. Então ele usou os meios necessários que ele tinha, que era o quê? Era aquela faca. Ele usou os meios necessários para repelir a agressão que estava ocorrendo naquele momento. A agressão lá da vítima que veio agredir ele primeiro. Para assegurar o direito da sua integridade física, que poderia ser ele. Veja bem, se ele tivesse sofrido a facada, o Ronald, quem estaria no banco dos réus hoje? Era a vítima. A gente não pode tratar qualquer briga de rua como homicídio, tá? Então aqui, o acusado ele agiu para repelir a agressão que estava sofrendo e usou aquela faquinha. E foi os meios necessários. Não se exacerbou, tanto é que a vítima teve apenas escoriações e lesões leves. Agiu sob o manto da legítima defesa. Para assegurar sua própria integridade física.
Tá certo? Vamos detalhar mais. Pode prosseguir, Felipe, por favor. Então, primeiro, vamos desconstruir esse negócio, o ataque do nada, né? Não existiu esse negócio de ataque do nada. Com certeza alguma motivação teve ali para ele atacar. De acordo com o acusado, ele disse que estava, primeiro, a vítima não estava sozinho, estava com seu irmão Eric Daniel. E teria lá dado a latinha lá para o seu irmão e ido para cima dele. Não ficou demonstrado o motivo, mas alguma motivação deve ter tido para que isso tenha ocorrido. Certo? O que a gente sabe é, havia um histórico de brigas entre vítima e réu. Certo? Não teve premeditação. Se tivesse tido algum plano de matar por parte da vítima ou por parte do réu, estariam efetivamente armados. O réu estava com a faca de cortar peixe, uma faca pequena. Então não teve premeditação. Foi uma briga realmente de cachaça, de bar que aconteceu ali, que a vítima atacou o réu. Certo? Então, a ausência de outras testemunhas dificulta muito para a gente dizer de forma contrária. Nunca a dúvida pode ser prejudicial ao réu. Porque o que a gente tem aqui é apenas a palavra da vítima. Não temos outras testemunhas que visualizam, ou melhor, temos, mas não foram trazidas. E antes que vocês se perguntem, certo? Doutor, por que o senhor não trouxe uma testemunha? Que você disse que os policiais poderiam ter ido lá e poderiam ter arrumado alguém. Mas por que o senhor não pediu isso para a polícia? Antes que vocês se façam essa pergunta, veja bem. O que foi que eu falei? Sou defensor público, não sou advogado. Eu conheci o réu hoje. Infelizmente, certo? Infelizmente, para as pessoas mais pobres, mais humildes, é tudo mais difícil. É tudo mais difícil. Não teve aqui, ó. A família não nos procurou. Se eu chegar e requisitar, certo? Requisito a Polícia Civil que você vá lá na Vila Curuai e procure uma testemunha que tivesse barraca lá, de prenome Ricardo, que tenha encomendado peixe, ou que tenha tido alguma outra testemunha, que tenha presenciado os fatos. Sabe o que é que eles vão fazer? Eles vão rir da minha cara. Por quê? Porque eu não tenho poder de requisição para a polícia. Quem tem esse poder de requisição? A doutora Mariana tem. O que ela pedir, a polícia ela é obrigada a fazer. Tem inclusive controle externo da atividade policial. Se não vai fazer não, então vai para a corregedoria. A gente não tem esse poder de requisição da autoridade policial. Então, a gente, infelizmente, por falta de recursos, fica aguardando a família trazer testemunhas oculares, testemunhas que possam nos ajudar. Se não trouxeram testemunhas, infelizmente a gente faz com o que tem. O caso é, no dia de hoje, o policial civil sentou aqui, disse que teve testemunhas informais, mas não dignou a dizer o nome. Não dignou a pegar o nome da pessoa para que a gente possa... Porque se a gente tivesse o nome dessa pessoa, aí a gente poderia já mandar lá a SOL ali, a oficial de justiça. Olha, vai lá, bata lá na porta dele e traga, nem que seja puxando os cabelos, mas traga. É Bahia. Por quê? Porque seria um dever da pessoa vir aqui. Então, antes que você pergunte, por que, doutor, que você não tem testemunha? Porque ninguém trouxe para mim. Felizmente, para as pessoas pobres, é tudo mais difícil. Para os casos de grande repercussão, né, Marielle, goleiro Bruno, aí vem recursos, né, de tudo que é canto para investigar o negócio. Mas para as pessoas pobres, ainda mais casos como este lá na Vila Curuai, é tudo difícil. Porque tem que ir lá na Vila Curuai, fica perto de Juruti. Já é uma dificuldade para a gente encontrar embarcação para ir até lá. Então, há uma dificuldade probatória. Agora, esta dificuldade pode servir de justificativa para que a gente condene o acusado? Essa falha do Estado
pode ser utilizada para condenar o acusado? Não. Então vocês têm que analisar tudo isso. Vocês têm que analisar tudo isso. Tá? Pode prosseguir. Vamos lá. Esta aqui foi a grande facada aqui, ó. A grande faca do crime. Então vamos lá. De acordo com a acusação, né, ele teria tentado matar com esta faca. Eu fiquei impressionado porque assim, eu já fiz mais de 100 júris na minha carreira, tá? Mas eu nunca vi uma tentativa de homicídio ou um homicídio consumado com uma faca desse tamanho aqui. Para você conseguir matar uma pessoa com isso aqui, tem que ser muita facada. Ou tem que ser em locais extremamente vitais. Aí você vai falar que esse cidadão aqui, uma pessoa que não tem muita formação, né? Sabe onde é que é a veia femoral? Sabe onde é o local vital? Para pegar uma faquinha desse tamanho aqui e acertar exatamente o local para matar? Pelo amor de Deus. Aí quando eu digo, ele agiu em legítima defesa e utilizou os meios necessários que ele tinha. O que era o meio que ele tinha? Era só essa faquinha aqui. A faquinha de abrir a barriga do peixe. Era o que ele tinha. Se ele quisesse matar, ele teria ido lá com essa faquinha ou com a peixeira? Ou com teçado? Ou com facão? Ou com a arma de fogo? Ah, não, ele estava lá premeditando e foi com essa faquinha lá. E ele estava do lado do irmão. Ia ser 2 contra 1, mas ele foi lá, porque ele é corajoso, foi lá com a faquinha desse tamanho aqui. Não faz sentido ser isto aqui, este crime que está posto aqui para vocês, é um crime de tentativa de homicídio. O tamanho da faca, que por si só, esse tamanho dessa faca por si só já era para excluir. Junto ao laudo. Porque não tem como isso configurar um crime de homicídio. Tá? Aí veja bem. Vamos lá, voltando à legítima defesa, que é onde a gente está. Tá? A agressão injusta, atual e iminente. O réu Ronald agiu para repelir a agressão injusta, essa lesão corporal que ele estava sofrendo lá da vítima, do Denaidilson, que era atual e iminente, pois a vítima veio ali para golpeá-lo, de acordo com o que ele falou. E ele utilizou os meios necessários. Qual foi o meio necessário? Foi essa faquinha pequena. Não foi uma peixeira, não foi um facão, foi a faquinha pequena que ele tinha. Tá? Pode prosseguir. E também, ó, o Ronald não estava com ímãs de matar. A faca não tem potencialidade lesiva para matar aquela faquinha. A não ser realmente que a pessoa consiga achar o ponto realmente letal ali, saiba onde ficam esses pontos letais e coloque aquela faquinha naquele tamanho exatamente lá. E o laudo indica que não houve perigo de vida. Lembra que o laudo, quem faz, não sou eu, não é a doutora Mariana, é uma terceira pessoa, é um médico imparcial. E o médico, quando foi lá, ele falou aqui, ó, os golpes ocasionaram perigo de vida. Falou, não teve perigo de vida. Quem falou isso foi o perito, foi o médico. E qual foi a lesão que ele sofreu? Foram escoriações. A escoriação nada mais é do que aquela roxidão, né? Foi falado para a doutora Mariana que escoriações, devido à luta corporal que tiveram entre os dois. E uma ferida de 0,6 centímetros, certo? Em hipocôndrio direito, ferida suturada medindo 1 centímetro de extensão localizada em face anterior do terço superior da coxa direita. Vocês estão vendo o tamanho desses 0,5 centímetros, 0,6 centímetros e 1 centímetro? Esta lesão, centímetros pequenos, foram a lesão que está sendo dito que deram perigo, foi classificado como uma tentativa de homicídio. Com esta faquinha. Pode prosseguir, por favor. Doutor, o senhor falou,
Escutei, doutora Mariana, o senhor falou, agora eu estou na dúvida. Pois é. Há um princípio no direito chamado princípio do indúbio pro réu. O que é esse princípio? Se vocês têm dúvida, certo? Se você tem dúvidas, Juliana, Letícia, Ray Anderson, se vocês têm dúvida, a dúvida sempre deve favorecer ao acusado. A gente não pode condenar ninguém com base em dúvidas. Eu já mostrei para vocês a falha do Estado em tentar em criminalizar o acusado, ao não trazer testemunhas, ao não fazer diligências no local. Aí a gente vai condenar alguém com base em dúvida. A dúvida é o princípio do indúbio pro réu. Na dúvida a gente tem que absolver, tem que inocentar. Para que a gente condene alguém, a doutora Mariana falou bem, sendo que a conclusão é errada. Para que a gente condene alguém, a gente tem que ter a certeza. A gente pode condenar alguém com base em dúvida? Não. A mesma certeza que eu tenho que amanhã em Santarém não vai nevar, é a certeza que eu tenho que ter para condenar alguém. Sob pena do quê? De eu pegar aqui o Ronald, jogar ele lá na cadeia por 10, 12 anos, que vai ser a pena, caso seja condenado nos termos da denúncia. Deixa lá ele trancafiado lá de uma forma injusta, ele sendo inocente. Vocês estão aqui para aplicar a lei, para ser justos. Então, isso tem que ficar demonstrado para vocês. Pode prosseguir. Mas vamos lá. O que é que ele está sendo acusado? Ele está sendo acusado do delito de homicídio. Ele, de acordo com a acusação, aquela faquinha pequena, ele tinha a intenção de matar quando ele chegou lá, certo? Já falei, na visão da defesa, é caso de legítima defesa, quem atacou primeiro foi a vítima, e por que é que eu digo que é a legítima defesa? É a palavra da vítima como a palavra do réu, não tem outras testemunhas. Mas, se vocês entendem que o que a vítima falou é verdade, então vamos à próxima tese. Porque de acordo com a acusação, o acusado ele praticou o crime de homicídio. O que é o crime de homicídio? O crime de homicídio ele tem a pena de 6 a 20 anos. Tá? Mas para o Ministério Público não é caso de homicídio simples. Homicídio simples é essa simples conduta, matar alguém. Se alguém mata outra pessoa, pena de 6 a 20 anos. Todavia, o delito de homicídio ele tem algumas qualificadoras. O que são estas qualificadoras? São causas de aumento de pena. Para a acusação, o homicídio ele é qualificado e merece uma pena maior, porque, de acordo com a acusação, a vítima, o Denaidilson, foi pego de surpresa. Ele não sabia que ia ser atacado. E o acusado teria agido com superioridade de instrumentos, porque ele estava com faca e o outro não. Por isso, a pena deve ser maior, deve ser de 12 a 30 anos. É isso que a acusação pede. Tá? Pode prosseguir. Mas o crime é um crime tentado. E não um crime consumado. Por que não é um crime consumado? Consumado seria se a vítima tivesse morrido. A vítima morreu? Não. Então, Sara, a gente está diante aqui de um crime tentado. Porque a vítima está viva. Tá? O que é o crime tentado? É aquele que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Para o Ministério Público, o crime só não se consumou porque o Eric Daniel chegou lá e tirou lá o acusado. Se o Eric Daniel não estivesse lá, a vítima tinha morrido. Essa é a acusação que está pedindo a doutora Mariana. Tá? Vamos lá. Este crime aqui é crime de homicídio ou crime de lesão corporal? Já falei. Inicialmente, o que a gente pensa é que é caso de legítima defesa, que o acusado apenas se defendeu da vítima. Que a gente não tem outras provas, infelizmente, para que a gente possa concluir de forma diferente. Só tem a palavra da vítima contra a palavra do réu. Eu vou pela palavra do réu, porque é indúbio pro réu. Mas, se vocês levam em consideração, certo, a palavra da vítima, vocês acreditam firmemente que a vítima está falando a verdade, vejam que mesmo que você acredite na vítima, não é caso de homicídio tentado, e sim do delito de lesão corporal. Por quê? Vamos agora, certo? Fazer de conta que o que a vítima está falando é verdade. Que o acusado chegou lá, do nada, e foi lá dar aquela facada. Aí eu pergunto para vocês, se essa narrativa for verdade, quando o acusado deu essa facada, ele tinha a intenção de matar ou de lesionar? A gente vai ter que tentar entrar lá na cabeça do réu para a gente descobrir qual era a intenção dele. Se era de
tirar a vida lá do Denaidilson ou de apenas machucá-lo, lesionar a integridade física dele. Porque temos o delito de homicídio, pode prosseguir, e o delito de lesão corporal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Temos esses dois delitos. Então agora a gente vai ter que tentar entrar lá na cabeça do Ronald aqui, para a gente descobrir se ele queria matar ou queria lesionar. Pela acusação, o crime teria sido um crime premeditado. Ele teria ido lá armado de uma faca para matar, né? Porque não aconteceu do nada. Então, veja bem. Se eu quero matar alguém, eu vou lá com a faquinha pequena ou com um facão. Se eu quero matar alguém, eu vou para aquele local com um facão, não com a faquinha. O tamanho da faca é a primeira coisa. Se eu quero matar alguém, eu irei para aquele local com o instrumento necessário para matar alguém. Não com uma faquinha. Porque dá para matar com aquela faquinha? Dá, mas vai demorar. A pessoa não vai morrer rápido, não. Vai ter que ser muita facada daquela para o cabo morrer. Aquela faquinha daquele tamanho ali para matar, mata. Realmente, doutora Mariana, mata, mas vai demorar para matar. Então, qual é a intenção do réu? Se você levar em consideração que o réu atacou primeiro, que eu não acredito nisso, mas se vocês pensarem que ele atacou primeiro, mesmo assim, não dá para dizer que é delito de tentativa de homicídio. Devido ao tamanho daquela faca. Foi falado pelo Ministério, a gente não sabe se o corte foi profundo ou não. Tem como ser profundo com a faca daquele tamanho? O tamanho da faca dificulta a própria classificação jurídica colocada pelo Ministério Público. Então, qual o delito adequado? Lesão corporal. Ele continuará sendo condenado, Ronald será condenado, mas pelo delito de lesão corporal. Tanto é que a faca não tinha a potencialidade lesiva alta, que o perito falou o quê? Que não correu risco de vida. A gente tem que prestar atenção nessa intenção. Qual era a intenção? Sempre eu gosto de estar em período eleitoral, sempre eu gosto de falar lá do Tiririca, né? Que quando ele está lá na propaganda eleitoral dele, ele fala assim, vota em mim, abestado. Quando ele está falando aquilo, em tese, ele está injuriando seus eleitores, né? Mas não, porque aquela ali é uma injúria de forma de brincadeira. É que no direito a gente fala de ânimos jocandi, né? Um ânimo de brincar. Agora se eu chegar para o Felipe e assim, ei, abestado, tu não fez aquela petição ainda não? Que eu estou injuriando aqui o Felipe. Ele pode me processar. Ninguém pode processar o Tiririca. Por quê? Porque ele está brincando. Essa é a intenção, Letícia. Essa é a intenção. Então, a gente tem que prestar atenção aqui no caso. Analisar os autos. E verificar, com a análise que a gente tem, com as provas que a gente tem, se a gente, olhando tudo isso, a gente verifica o quê? É caso de lesão corporal? Ele queria ofender a integridade física? Ou ele queria matar o Denadilson? Quem vai falar isso são vocês. Essa é a grande pergunta do dia. É caso de lesão corporal ou é caso de homicídio tentado? Porque é a grande pergunta do dia. O delito de homicídio, como eu mostrei, tem uma pena que vai de 12 a 30 anos. Tem a causa de diminuição de pena por ser tentativa, mas mesmo assim, caso condenado, vai ficar mais ou menos uma pena de 10 anos. Já delito de lesão corporal tem a pena de 3 meses a 1 ano. Então, essa é a grande pergunta do dia. É caso de quê? De lesão corporal ou é caso de tentativa de homicídio? Na visão da defesa, é caso de lesão corporal. E é por isso que eu peço para vocês, digam que é caso de lesão corporal. Ele continuará sendo condenado, mas será condenado pelo delito de lesão corporal.
ele será responsabilizado pelos seus atos. E olhando os autos, pelo tamanho da faca, conclusão outra não pode ter. Olhando o laudo, olhando a faca, não podemos chegar a outra conclusão. Por isso que eu peço para vocês, solicito para vocês, digam que é caso de lesão. Ele será condenado, mas pelo delito de lesão corporal. Digam que ele não teve a intenção de matar, a ter desferido aquela facadinha, que era uma faquinha. Pode prosseguir, por favor. Trago novamente o laudo onde fala que não teve perigo de vida. Certo? Pode prosseguir. Quais são, então, os indícios para desclassificar? Primeiro, tamanho da faca. Segundo, a ausência do perigo de vida, do laudo. Terceiro, o ataque anterior da vítima contra o réu. As lesões, esse histórico todo. Certo? O ataque anterior. Quem atacou primeiro foi a vítima. Pode prosseguir, por favor. Doutor, estou na dúvida novamente. Se você está na dúvida se é caso de homicídio ou se é caso de lesão corporal, se você não sabe qual é a intenção do réu, olhe para o tamanho da faca. Olhe para o laudo. E aplique o princípio do indúbio para o réu. Vou falar de novo, Letícia. O que é esse princípio? Na dúvida, a gente sempre deve ser favoráveis ao réu, Sara, certo? Se você tem dúvida, vote para condená-lo por lesão e não por homicídio. Ele continuará sendo condenado, você continuará fazendo justiça dessa forma. Pode prosseguir, por favor. Por fim, certo? Temos um homicídio privilegiado. O que é um homicídio privilegiado? Vocês vão ser questionados simplesmente se o réu ele agiu logo em seguida à injusta provocação da vítima. Certo? O réu agiu logo em seguida à injusta provocação da vítima. Ele deu aquela facada, aqueles arranhões de 0,5 centímetros ou 1 centímetro e 1 centímetro. Após ter sido injustamente provocado pela vítima, na visão da defesa, sim. Na visão da defesa, quem atacou primeiro foi a vítima. O réu apenas se defendeu. Se vocês pensam de forma contrária, diga ao menos que estamos diante do homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado nada mais é do que uma causa de diminuição de pena. Ele será condenado pelo homicídio, mas terá uma diminuição da sua pena de 1/6 a 1/3. Certo? A pena dele irá ser diminuída. O homicídio privilegiado nada mais é, se você disser que o acusado ele agiu sob domínio de violenta emoção, ele estava fora de si naquele momento, certo? E agiu logo em seguida à injusta provocação da vítima. Ele tinha sido provocado pela vítima injustamente. E por que ele foi provocado pela vítima injustamente, Sara? Veja aquele histórico de brigas que já haviam entre acusado e vítima. Veja que a vítima que atacou primeiro de acordo com o réu. Mais uma vez, na visão da defesa, isso aqui é caso de legítima defesa. Mas se vocês pensam de forma diversa, digam que é caso de lesão corporal. Mas, doutor, não é caso de lesão corporal. Pois diga ao menos, estamos diante aqui do privilégio. Ele será condenado por homicídio, mas com causa de diminuição de pena. Que ele agiu sob domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Que ele terá pelo menos uma pena diminuída por conta disso. Certo? Pode prosseguir. Mas, pode ser que a gente chegue nesse ponto, pode ser que não. É dito pela acusação que o réu agiu de surpresa. Como gosta de falar, inopino, né? Eu só escuto nas denúncias do Ministério Público. De inopino, de surpresa. Com superioridade de armas. E a vítima não teve chance de se defender. Não está provado que isso está presente. Na minha visão, não teve essa surpresa. Pelo contrário, os dois brigaram, trocaram socos. Não teve nada de surpresa. Essa superioridade de armas que tinha era apenas esta faquinha, porque ele estava vindo lá do trabalho, que estava cortando a barriga do peixe.
para abrir o peixe. Não era nem para tratar, que a faca que trata peixe é um facão maior. Era a faquinha. Pode prosseguir. Eis a faquinha de novo. Lembre dessa faca aqui. Certo? Pode prosseguir. Então, o acusado, ele é rapaz de, acho que deve ter já seus 21 anos, né? Mas tem a vida toda pela frente. Hoje, vocês podem dar uma segunda chance para o réu. Querendo ou não, ele já está preso há um ano. Quase um ano, né? Se vocês voltarem, que é legítima defesa, absolverem ele, alguma pena no regime fechado ele já vai ter tido. Algo ele já vai ter pagado. O estigma que ele sofreu e sofrerá quando sair um dia, ficará com ele. De ter respondido a um processo criminal por tentativa de homicídio. Sem pena ele não vai ficar. Hoje vocês podem dar uma segunda chance ao réu. Podem devolver o réu à sua mãe que está ali atrás, ao seu irmão. Hoje vocês têm esse poder. O Ministério Público sempre vai falar que não é o Tribunal da Clemência. O nosso legislador deu o poder aos jurados de dar clemência. Exatamente ao trazer somente esses tipos de crimes dolosos contra a vida, ao tribunal do júri. Em poder à sociedade dar uma segunda chance, sim. Como eu falei, aquele caso da mulher que matou, cortou o pênis do cara que tinha abusado da sua filha. E o tribunal perdoou a mulher. Então, o tribunal do júri tem essas características. E pode sim dar uma segunda chance. Veja que hoje, o caso que está em julgamento é um caso que se assemelha muito mais a uma briga de rua do que a uma tentativa de homicídio. A uma simples lesão corporal que aconteceu do que a uma tentativa de homicídio, onde não teve cirurgia porque o golpe não foi grave. Onde não teve facões, não teve cabeça rolando, como a gente vai ver júris desse jeito. Foi um caso leve e de um menino de 20 anos. Então hoje vocês têm a oportunidade de dar uma segunda chance. E é isso que a defesa vem pedir para vocês. Certo? E quando vocês estiverem na dúvida, votem pela defesa, para o réu. Devolvam o réu à sua mãe. Tá? Era isso que eu tinha para falar. Agradeço a atenção de todos, certo? Que Deus abençoe a cada um. Muito obrigado. Bom, diante da decisão do Conselho de Sentença, vou proferir a leitura da decisão. O Ministério Público do Estado do Pará ajuizou a presente ação penal em desfavor de Ronald Souza Leal Araújo, devidamente qualificado no caderno processual, alegando que esse, no dia 4 de abril de 2025, teria tentado matar a vítima de Nailson dos Santos Feleol, o que não teria sido alcançado, imputando então ao réu a prática de tentativa de homicídio qualificado. No presente caso, após analisar tudo que foi debatido em plenário, o respeitável Conselho de Sentença reconheceu que o acusado não teria tido a intenção de cometer uma tentativa de homicídio, mas sim uma lesão corporal. Assim, na realidade, o Conselho de Sentença concluiu ter agido o réu sem o ânimos necante, ou seja, sem a vontade de tirar a vida da vítima, reconhecendo a incompetência para o Tribunal do Júri. Diante disso, passo a analisar o processo na condição de juiz-presidente, reconhecendo que o crime de lesão corporal é o previsto no artigo 129 do Código Penal, como ofender a integridade corporal e a saúde de outro, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano. A materialidade e a autoria são incontroversas nos autos, pois a vítima foi atingida por facadas, conforme laudo juntado aos autos, e bem como a materialidade ela é pacífica, inclusive até pela confissão do acusado. Nessa oportunidade, diante do que consta no laudo de lesão corporal 2025-047-974 TAM, entendo que aludidas lesões corporais, inclusive possuem de natureza leve. Não verifico a presença da legítima defesa, tendo em vista que não há provas de que a vítima teria atacado o acusado, como também não vislumbro pelos mesmos fundamentos, ou seja,
ausência de injusta provocação, a presença do privilégio. Diante disso, e por ausência de outros motivos, entendo que o acusado deve ser condenado pela prática do artigo 129-K do Código Penal. Ao fixar sua pena, considerando circunstanciais desfavoráveis, fixo a pena base em 9 anos de reclusão, sem agravantes, mas diante da atenuante da menoridade da confissão, reduzo para 6 meses de detenção, sem causas de aumento, sem causa de diminuição. Posto isso, julgo procedente em parte o pedido condenatório do Ministério Público articulado na denúncia e condeno o réu Ronald de Souza Leal ao cumprimento da pena de 6 meses de detenção pela prática de lesão corporal. Sem substituição de pena ante o uso de violência contra a pessoa, fixo o regime aberto como aquele que irá o réu cumprir a pena a partir de agora e também lhe concedo o direito de se desligar e de recorrer em liberdade. Condeno o réu ao pagamento das custas do processo, mas diante do pedido de justiça gratuita isento deste pagamento. Considerando a concessão do regime aberto e do direito de recorrer em liberdade, revogo a prisão cautelar do acusado, determinando imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, devendo mesmo ser colocado em liberdade, salvo se por outro motivo tiver de ser mantido encarcerado. Dou a presente publicado em sessão de julgamento e todos devidamente intimados. Diante disso, venho agradecer à doutora Mariana pelo trabalho, ao doutor Samuel, aos senhores jurados. Como eu sempre digo no final dos meus julgamentos, eu sei como é difícil julgar alguém. Acredito que hoje eu ganho 7 defensores. Vocês viram que realmente não é fácil nesse país se julgar alguém. Agradecer a Polícia Militar, a Polícia Penal, venho agradecer a todo o apoio que nós tivemos. E ao seu Roland eu venho dar inicialmente meus parabéns. Não foi uma absolvição, mas foi uma desclassificação. O senhor já está preso há muito tempo, vai sair hoje. Mas eu acredito, seu Roland, que o senhor viu que o senhor correu o risco, se fosse condenado pelo que fosse, eu ia pegar 8 anos de reclusão. Sua mãe está ali. Vou sugerir a ela que quando o senhor chegar em casa hoje, que ela pegue aquela cinta que ela deve ter guardado e lhe dê umas cintadas que ainda precisa aprender para se tornar um homem. E nunca mais voltar a fazer essas gracinhas de uso de entorpecente para voltar a fazer o que o senhor fez. Que o senhor volte a se reconciliar com a sociedade, voltar a uma vida digna e que não vá tentar tirar satisfações com a vítima, porque senão o senhor vai acabar indo preso por outro crime. Eu acredito que o senhor não queira retornar ao presídio. Hoje o senhor retorna apenas para o cumprimento do alvará e de lá o senhor sai. Então, conselho, não retorne nem a vida do Curuai, vai viver uma outra vida. Diante de tudo isso, dou por encerrada a presença do senhor. Oi, dona.